Muito bom estar aqui com vocês hoje. Vou fazer uma espécie de mestre de cerimônias e também de apresentador aqui. Tem uma apresentação para vocês, uma palestra. Somos 3 palestrantes hoje. Mas antes de iniciar aqui, eu queria agradecer a todos vocês que estão participando aqui do painel da CAD. Obrigado pela presença de todos. A gente gostaria de agradecer também a Fitness Brasil, que nos cede o espaço para que a gente possa fazer aqui o nosso evento. Então, uma associação que ontem a gente completou 25 anos, né, numa festa da CAD Brasil que aconteceu ontem, que foi super bacana, homenageando as pessoas que tiveram presente ao longo da história da CAD. Então, foi um momento muito especial para a gente. E também agradecer a Health Fitness Association, representada aqui pela Maria Gonzalez. Cadê a Maria? Está por aqui? A turma aqui, a Maria aqui no fundo. Obrigado pela presença e pela parceria com a gente. E é claro que a gente também agradece a todos os inscritos aqui no nosso painel, que são vocês. Sem vocês, nada disso aconteceria. A CAD Brasil já está há 25 anos no mercado e a gente vem fazendo uma transformação dentro do nosso segmento. E muito dessa transformação começou lá no Rio de Janeiro, a história foi contada ontem, mas em muitos momentos, cada um de nós que estivemos presentes, seja na diretoria, como associado, como membro, a gente faz com que a nossa associação se fortaleça, cresça e chegue onde ela precisa chegar. E muito desse trabalho, ele acontece e vem acontecendo nos últimos anos com esse jovem que está aqui, que é o Ailton. Obrigado, Ailton, pela sua presença hoje, licenciado da nossa presidência, mas em breve, um breve retorno para você, que vem fazendo um trabalho excepcional junto com o time da CAD Brasil, junto com os diretores. A gente fala muito das transições, e eu lembro, e eu falei um pouquinho no palco ontem da minha transição, né, que o Urquiza teve envolvido, o Edgar, o Ricardo Abreu, né, nessa transição que a gente deixou a CAD um pouco mais nacional, né, e internacional, com a presença ali dos nossos colegas internacionais. Mas a gente percebe que a construção de cada passo que a gente tem dado na CAD, ele supera a pessoa em si que está no momento. A gente é uma peça que contribui, que ajuda naquele momento, e quando a gente vê uma história de vida de 25 anos, a gente percebe que não é só uma pessoa, é um grupo, é uma associação, e aí sim a gente se fortalece. Então, para todos aqueles que ainda não são associados da CAD que estão aqui, por favor, se associem. Né? A gente tem o nosso espaço que fica, Andréia, deixa eu apontar, é aqui, ó, bem aqui atrás, dentro do stand da Fitness. Beleza? Que a gente vai estar por lá. Então, Ailton, obrigado. Que mais aqui? A gente teve um livro que foi lançado ontem. Cadê a Lília? A Lília está lá atrás, não sei se ela está... A Lília não está nem escutando. Está me escutando? A minha voz ou aqui no microfone? Ah, você está escutando. Obrigado, Lília. Um livro maravilhoso que foi feito a toque de caixas. Acho que foi uns 4 meses, né, André? Que foi feito... Cadê o livro? Ah, está aqui, ó. Como é que faz para pegar esse livro aqui? Tem que passar no stand da CAD. É de graça? Quem associar, pega um. Aí, ó. Então, salva de palmas para a Lília, obrigado. Um grande trabalho da CAD Brasil. 25 anos de luta e amor dedicados ao fitness, saúde e bem-estar. Então, já está aqui o nosso livro da CAD, que foi um momento em tempo recorde, contando a história, essa história maravilhosa da CAD Brasil. Né? E ontem, Carlinhos, não sei se eu estou fazendo um papel aqui como o seu de ontem, mas mestre de cerimônia ontem no nosso evento de 25 anos, com os vídeos, com os homenageados, foi demais. Obrigado aí também pela sua sempre participação. Beleza, mais alguma coisa que eu estou esquecendo aqui de introdução? Estou com o meu roteiro. Bom, então, saindo do ponto de mestre de cerimônia para palestrante, eu trouxe um tema para vocês aqui. Nós vamos ter 3 palestrantes hoje. Eu vou circular aqui apresentando cada um desses palestrantes para que a gente possa trazer um conteúdo que tenha relação com o mercado e relação com você, no seu negócio. Então, a gente está numa feira de fitness, onde o mercado se conecta, e vários dos palestrantes aqui vão trazer algum elemento que tenha conexão com você, gestor, com você, profissional que está na área, se conectando com tudo isso aqui que está envolvido no nosso segmento. E o tema que eu trouxe para vocês, que tem muito a ver com o meu dia a dia, aqueles que estão envolvidos com os conteúdos que eu produzo nas redes sociais. Quem me segue nas redes sociais aqui? O João levantou o braço lá em cima. A Andréia segue. Quem não segue? Por enquanto, é isso que vocês estão pensando? Fala, que legal, já está cativando aí alguns seguidores. Mas sempre quando eu falo nas minhas redes, ou mesmo dentro da minha empresa, ou com os empresários que eu entro em contato, a minha conexão é muito forte com o empresário, né, com o dono de empresa.
E a conexão que eu gosto de fazer é a conexão do gestor, do dono da empresa, do profissional, e se você não é dono da empresa não tem problema, mas você como profissional, a sua conexão com o seu empreendimento, com o seu negócio. E essa conexão ela passa por um item que se chama força mental. Então a gente vem de um exemplo de Jogos Olímpicos, que a Rebeca fazendo as estripulias dela, virando para cá, ganhando aquelas medalhas incríveis. A gente vê a Bia, a gente vê os times conquistando aquela medalha, e a gente vê os atletas que ao longo da sua carreira geraram resultado, e a gente sabe o nome dele. E aí se você sabe o nome de alguém, você sabe o nome de um atleta, é porque esse atleta fez o que precisava ser feito, teve uma força mental incrível, e a consequência disso foi o resultado. Sempre acontece dessa forma. Todas as pessoas de sucesso, ou aquelas pessoas que nós admiramos, você olha para aquela pessoa e você reconhece pelo nome ou pela participação, teve um resultado envolvido. E essa é a maravilha do empreendimento. Quando a gente se conecta em termos de força mental, da pessoa com o nosso negócio, a gente se fortalece. E o resultado ele vem. Se você olhar os Jogos Olímpicos de uma forma bem específica, o atleta olímpico, então, o meu objetivo aqui ao final dessa apresentação é transformar todos vocês aqui em atletas de alto rendimento, tá bom assim? Vocês gostariam? De alto rendimento, hein? Não é atleta só, prática de atividade física. Vocês estão aqui na apresentação da CAD, então é atleta de alto rendimento. E o passo a passo ele é muito simples em relação a isso. Primeiro, você tem um desejo, uma vontade de chegar a algum lugar, sempre. Isso se chama objetivo, para lá que eu vou. E quando você tem um objetivo, um desejo, a gente sabe que a intenção, o inferno está cheio de boas intenções. Você precisa fazer alguma coisa. Então, quando você quer alguma coisa, você entra em ação, você faz com bons comportamentos e você exerce as atividades que precisam ser feitas. Seja ela no plano estratégico, plano tático, plano operacional do seu negócio, mas são ações que você faz. Algo que você trabalha para que aquilo se concretize. E aí o resultado ele vem. E quando esse resultado ele vem na forma de lucro, vem na forma de bater meta, vem na forma de uma medalha olímpica e assim por diante. Mas o grande lance em relação a essa jornada, quando você percebe que você quer alguma coisa, você faz outra coisa a respeito e você tem um resultado, você tem uma jornada. Se eu chego para vocês aqui e falo o seguinte, olha, ganhei 4 medalhas olímpicas, uau, que legal. E aí aí vocês perguntam, como é que você ganhou essa medalha? Como é que foi o seu trabalho? Fala, cheguei lá, dei sorte. Nadei, treinei, tem 2,3 metros de altura. Aí você fala, que história esquisita é essa? Fala alguma coisa de diferente disso, porque se eu chegar aqui e falar que eu dei um golpe de sorte, tive um resultado sem trabalho, você vai rir da minha cara. Porém, aqueles atletas que pensam, que querem fazer algo, mas não executam, não entram em ação para fazer acontecer, eles estão se iludindo. E você não pode se iludir e ter sucesso ao mesmo tempo. A ilusão e o sucesso, ele não faz parte do trabalho. É impossível você se iludir e você ter o seu resultado. A gente sabe disso porque a gente está no jogo. Agora, quando você faz algo, você entra em ação e você não tem o seu resultado, o que acontece? Você foi ineficiente. Então pensa no seu negócio, pensa na sua empresa, pensa no seu empreendimento, no seu desenvolvimento profissional. Se você está fazendo algo, dando tiro para tudo quanto é lado, sem estratégia, sem caminhar, sem direção, esquece. Você não vai ter o seu lucro, você não vai ter o seu resultado e a sua medalha. E o golpe de sorte ele é mais ou menos assim. Alguém aqui já ganhou na loteria? Loteria. Quanto você ganhou? 21 mil? Cara, é recorde, salva de palmas. 21 mil reais é bom, hein? É sério mesmo? Você tá... O recorde até agora era 14 mil reais. E a mesma pessoa que falou para mim que ganhou 14 mil reais, falou, ganhei 14 mil reais na loteria e 300 mil no jogo do bicho. Eu falei assim, uai, sou. Como é que ganha no jogo do bicho 300 mil? Como é que recebe? É Pix? Eu não sei se é legalizado. Jogo do bicho é legalizado? Não. Bom, a gente nem divulga isso aí. Mas beleza, era 14 mil e agora é 21 mil. Era sozinho ou bolão? Sozinho. Pô, legal. O ganhar na loteria é um golpe de sorte. Como estratégia de enriquecimento para você, para sua empresa, esperar a sorte acontecer, esquece. Não faz sentido. Agora, se você tem uma história para contar, tem uma jornada para você fazer o seu desenho, aí sim você consegue falar o seguinte, olha, o meu pensamento é lá, eu estou indo para aquele lado. Quando a gente pensa em resultado e performance, ou a esfera do desempenho, da competitividade dentro do esporte ou dentro do nosso mercado de trabalho, ele passa pela performance, que é o seu desenvolvimento individual,
alta performance, e ele passa pelo rendimento, que é a comparação. Então, quando a gente pega benchmarks de mercado, e tem muito rolando nas nossas conversas aqui, você vai comparar o teu resultado, o teu lucro com a empresa do lado, você vai comparar preços de produtos diferentes aqui, então você vai num stand, depois você vai no outro. Essa comparação, essa competição, ela faz parte de uma jornada de desempenho. E quando a gente entra na jornada de desempenho, na competitividade, uma coisa que é muito importante que acontece no nosso setor, inclusive estava ontem no stand da metodologia, chegou uma pessoa batendo papo com a gente, né, um gestor, e falou o seguinte: eu tenho um grande problema hoje. Aí eu falei assim: que problema que você tem? Nossa, achar mão de obra, achar pessoas. Quem aqui não tem problema com contratação, levanta a mão. Não tem, tá tudo bem, tá tranquilo. Não tem, cara, ninguém levanta a mão, por favor. Só para dar certo aqui é meu ponto, tá? Quando essa pessoa está no interior da Bahia, aí, não sei nem se está aqui com a gente, aí falou assim: não, a gente tem um problema lá. Falou assim: ah, é? Então, vamos pensar o seguinte: não é um privilégio da sua cidade, da sua academia e da sua região problema com contratação e com mão de obra. É um problema generalizado, não só do nosso setor, mas do Brasil. Pô, eu faço muita palestra, giro para tudo quanto é mercado que você possa imaginar. Então, eu estou falando com dentistas lá, qual que é o principal desafio dos caras? Contratação. Contratação, retenção e treinamento da turma. Vai para o dono de restaurante, mesma coisa. Vai para donos de supermercado, a mesma coisa. Você vai para o mercado imobiliário, a mesma coisa. Então, assim, vamos deixar pacificado. Eu queria que vocês dessem uma respirada, beleza? Profunda, para dar uma relaxada, tá? É para relaxar mesmo, né? Aqui abaixa a pressão arterial quando você respira e tudo mais. O problema que você está enfrentando, ele é de todos nós. Se você quer ser empresário, se você quer estar no segmento, se você quiser ser um ser vivo, vamos dizer assim, você vai ter esses problemas que são mais ou menos similares. Tá bom assim? Tranquilizei vocês? Tá todo mundo tá tranquilo, Urquiza? Então dá aquela respirada assim. Ah, que bom. Respira profundo, pode respirar. É para respirar mesmo. Enche o pulmão de ar, agora solta. Que legal. E fala pro lado, agora eu estou mais tranquilo. Fala pro lado. Fala assim, ó, estou mais tranquilo. Fala assim. Fala aí, ó, tá mais tranquilo. Cara, quando a gente escuta as histórias, a gente acha que o problema é só nosso. E não é. Quem circula aí, quem conversa com pessoas, sabe que o problema ele é generalizado. E tem mais uma coisa que eu queria deixar claro para vocês. Você não vai ter tempo para fazer tudo aquilo que você precisa fazer. Porque o gestor, o dono de empresa, ele está girando um monte de pratos ao mesmo tempo. Você não vai ter tempo. Estou te libertando mais uma vez, tranquilizando, né? Só que você precisa fazer o que é mais importante, sempre. Você precisa ter tempo para fazer o que é mais importante. E a hora que você tem tempo para fazer o que é mais importante, aí você direciona. A forma como você constrói a sua performance do seu negócio, ela é sempre uma função de tempo e de forma. Tempo, quando você começa até quando você vai, e depois, do outro lado, é a qualidade com que você constrói essa jornada, que seria a excelência, a consistência, a forma como você faz aquele trabalho acontecer para que você tenha o seu resultado. Olhando de uma maneira mais ampla em relação a... Eu não estou conseguindo ir para frente aqui, ó. Põe o próximo aqui. Pronto. A forma como a gente encontra ou a gente percebe a força mental conectando essas duas áreas é que, de um lado, está você, líder, tentando inspirar, fazendo a sua dedicação, fazendo uma construção para que, com essa conexão através da sua força mental, do teu modelo mental de gestor, você se conecte com o outro lado e com o seu empreendimento. Coloquei só algumas referências aqui. É a lucratividade que é o seu objetivo? Para você crescer o seu negócio, será que está faltando faturamento? Será que é uma questão de margem? Será que é uma questão de engajamento de time? Quais são os indicadores que estão ali? Indicadores de performance, KPIs, dê o nome que você quiser para esse trem aí, está desse lado aqui, né? Agora, a tua conexão do que você faz, né, para não ficar no ó vida, ó céus, ó azar, é aqui. Então, como que eu faço essa conexão da pessoa com o negócio? Através da força mental, treinando a sua mente. A gente precisa fazer isso como liderança, como empresa, como gestores, passar isso para o nosso time, porque sem essa conexão, sem a gente ter o nosso modelo mental desenhado para o sucesso, a gente vai penar. Ou a gente vai sofrer um pouco mais, né? E se esse sofrimento precisa baixar um pouco essa tensão, cara, como que a gente faz isso? Eu tenho 2 dicas para vocês. Essas 2 dicas, clica para mim, por favor, põe para frente.
né? Mais um. As duas dicas são, se prepare. Uma vez me perguntaram assim, dá uma dica aí de sucesso. Sempre a turma quer saber uma resposta rápida para algo, né? Transformar um negócio aí. Se você fosse dar uma dica, normalmente as perguntas vêm para as crianças, né? Se você tiver uma dica para os jovens, para que eles possam ter sucesso no esporte, né? Vale a mesma para a gente assim. Se você pudesse dar uma dica, né, de um atleta que foi medalhista, que teve resultado, e você fosse fazer isso para outras pessoas, falar isso para outras pessoas, o que você falaria? Está aqui, está desenhado, né? E o desenho se prepare. A preparação. Eu sempre brinco nas apresentações que eu pergunto quantos metros eu nadei ao longo da minha vida. Eu já fiz isso com vocês? Eu já dei um monte de apresentação aqui. Eu já fiz isso aqui ou não? Não? Quantos metros? Raul, você sabe. Não, bastante não, cara. Eu quero um número. Não, bastante. Porra, você nadou. Não, é milhões? Chuta aí, vai, alguém. Chuta. Urquiza, você é bom de conta, vai. Quanto? Ah, não. Abaixa o braço aí, você. Ele já teve muitos eventos meus. Não. Chuta. Gente, é para chutar. Hã? 1 milhão de quilômetros? Não, aí também esse cara sacaneou. 1 milhão de quilômetros. Uma vez eu estava no evento, um cara falou, tipo você assim, né, querendo dar um... Falou 10 voltas ao mundo. Eu falei assim, 10 voltas ao mundo? Eu falei, caramba, né? É muito menos que eu fiz. Eu fiz uma volta ao mundo. 43 milhões de metros. Eu contei, fiz a conta. E 43 milhões de metros é uma volta nadando, depois sobrou 3 milhões, eu subi e desci o litoral brasileiro, porque sobrou metro. Essa que é a brincadeira, né? Aí todo mundo acha divertido, você imagina o mundo, né? Você imagina os milhões de metros e tal. Só que tinha um danado que falou 10 voltas ao mundo. Imagina isso. A hora que o cara fala 10 voltas ao mundo, eu tô com um só, né? Eu tô fugindo do cara. A hora que eu falo, dei uma volta ao mundo, o cara vira do outro lado e fala o quê? Achei que fossem 10. Tipo, diminuiu. 100 milhões de quilômetros, o cara falou. Pô, são 40 mil quilômetros que eu fiz. 1 milhão de quilômetros, desculpa. Mas é diferente, né? O que é isso? É preparação. Cara, se você pega um empresário de alta performance, de alto rendimento, o que vocês fazem? Vocês têm foco. Vocês fazem um monte de treino lá, um monte de coisa repetidas vezes, 43 milhões de vezes. Aí depois você aperfeiçoa, você corrige aquele negócio lá para você seguir em frente. Como é que é o atleta? A mesma coisa. Foco, repetição e correção. Foco, repetição, correção. Não tem fórmula mágica. Se você repete, você vai ficando bom no negócio. Né? A gente está vendo um monte de palestrantes aqui. Eu faço um monte de palestras por ano. A hora que eu subo no palco, eu sou contratado, eu me preparo para aquilo. E eu faço isso, não sei, 80, 100 vezes por ano. Aí isso traz com que você tenha uma presença dentro daquele trabalho. A mesma coisa dentro da piscina, a mesma coisa dentro do stand das empresas aqui. A mesma coisa relacionada à sua performance, ao caminho que você quer. Essa é a primeira. Se prepare. Seja pronto. O antídoto para o medo é a preparação, não é a coragem. Apesar que eu acho que coragem seria o terceiro elemento aqui, né, do nosso trabalho. Disciplina não ficou legal aqui nesse slide, né? Mas vamos falar de disciplina. Além de se preparar, você tem que ser uma pessoa, um gestor, um empresário extremamente disciplinado para que você possa fazer a construção do seu negócio. Não é pouca disciplina. E também não precisa ser uma disciplina exagerada, não. O que você precisa é de disciplina. Vou definir disciplina para vocês. Melhor definição que eu tenho de disciplina é o seguinte. Disciplina é a forma como você treina a sua mente para fazer o que precisa ser feito. Ponto final, acabou. Se disciplina é a forma como você treina a sua mente, estou falando de força mental, para fazer o que precisa ser feito, se prepare nessa direção. E faça o que precisa ser feito na direção do teu objetivo. Para onde você está indo? Para onde você vai? Qual que é o teu objetivo? Qual que é o teu principal objetivo? Quando eu falo que performance é uma função de tempo, quando você começa até onde você consegue ir, muitas empresas fecham antes, por falta de estratégia, falta de eficácia, falta de bons líderes. E você olha para o outro lado, que é uma questão de forma, que tem a ver com a excelência, com a consistência no trabalho, o que você está fazendo efetivamente que está transformando o seu negócio. Esse é o olhar para a forma e para o tempo que você faz. O resto é resto. E 3 coisas que eu preciso que vocês entendam sobre disciplina, que os atletas, eles internalizam isso e por isso que eles têm resultado. E é legal quando você olha o atleta, né, a performance do atleta, porque a hora que ele pega lá, ele tem o resultado, a primeira coisa que você pensa, deve ter tido muita dedicação ali. Quando a gente viu as medalhas na Olimpíada, vocês não pensaram isso? Olha só que legal. Olha a Rebeca. Muita dedicação. Aí você escuta a história, aí não sei quantas horas de ônibus, aí não sei quantas horas de treino, aí não sei quantas horas de não sei o quê. Aí você tem uma série de coisas que estão compostas ali dentro. Isso é muito legal.
né? E a disciplina está inserido. 3 coisas sobre disciplina. Isso vale para a sua empresa e vale para os seus hábitos pessoais. Beleza? Porque hábito é um link direto com a disciplina, com aquilo que você treina a sua mente para fazer. Só um exemplo disso. Quem gosta de chocolate, sem julgamento, pode levantar a mão. Bastante de chocolate, beleza. A opção mais fácil é comer chocolate do que não comer chocolate. Então a primeira regra sobre disciplina é que é a opção mais difícil. Então se você quer ser uma pessoa disciplinada, treinar sua mente, saiba que é a opção mais difícil. Se é a opção mais difícil, faça o que precisa ser feito. Por isso que a relação está ali. Segundo, você precisa praticar diariamente. O que é praticar diariamente? É fazer todo dia. Sem enrolação. Como é que é o atleta? Acorda, come, treina, come, espera, come, descansa, come, treina, come, espera, come, descansa, come, dorme. Acabou, segunda-feira, vai para terça, repete, quinta e sexta, repete segunda e terça. É assim. Né? E você treina para que você faça isso. Não é assim, do nada, hoje eu preciso treinar, acordar e... Não, cara, você é treinado, você é forjado nesse negócio aí. As pessoas que estão um bom tempo no jogo, no game, sabem que tem esse desenvolvimento. Presidente. Não conseguiu acompanhar o que o atleta faz. Acorda, come, treina, come, espera, come, descansa, come, treina, come, espera, come, descansa, come, descansa, come, descansa, come, descansa, come. Aí ele dorme. Entendeu agora? Anotou aí? Depois a gente faz a transcrição por IA, que daí eu mando para todo mundo. Ótimo. Terceiro ponto sobre disciplina que você precisa saber é que cada ato de disciplina, ele te recompensa em dobro. Cada ato de disciplina, ele vai te recompensar em dobro. Então, assim, para de fumar para você ver como é que vai ser bom para você. Começa a parar de comer chocolate e comer uma fruta em vez disso. Começa a olhar para o seu negócio de uma maneira estratégica e menos, assim, bateção de prego, vendendo almoço para pagar o jantar. Começa a fazer algumas mudanças ali de hábitos, de coisas, de forma de pensar, mudando o seu modelo mental para ver qual que é a diferença que isso acontece dentro do seu negócio, dentro do seu dia a dia. Esse é o ponto. Então, se isso tem a questão da disciplina, vamos para cima. Né? E a hora que a gente começa a estar mais preparado, estar mais focado para aquilo que a gente quer, a gente acaba fugindo. Próximo slide, por favor. Isso aqui não está funcionando, tá? Se alguém quiser... Já tem um outro aqui? Tem algumas ciladas que nós caímos no nosso dia a dia. Clica o próximo slide. Então, a questão da preparação e da disciplina para a gente não cair nessas ciladas. Né? O que eu vejo de gestores e de pessoas que buscam o sucesso? Então tem muita intenção na forma de busca do sucesso, tem muita coisa genérica em relação ao desejo e à vontade de chegar a algum lugar, e isso é péssimo em termos de direcionamento para aquilo que a gente quer. Imagina o seguinte, você gestor que está chegando numa feira, na maior feira da América Latina, de fitness. Aí você chega aqui sem noção exata, ou sem nenhum tipo de... Não precisa ser exato, mas nenhum tipo de noção do que você está procurando. Você só está aqui, ó, caindo de paraquedas. Aí você baixa num desses estandes gigantescos, tem uma cervejinha legal, começa a entrar num papo bacana e sai de lá com 300, 400 mil de compra. O que isso está relacionado com o seu direcionamento, com o caminho daquilo que você quer para o seu negócio? Cadê a estratégia? Cadê o caminho? Cadê a jornada? Falta de objetividade é o que eu mais percebo dentro dos gestores do nosso segmento. E olha que eu lido com muitos gestores do nosso segmento. Tem vários parceiros de negócio que estão aqui, né, da metodologia. A falta de objetividade na liderança, saber onde canalizar o olhar. Para onde você está olhando? Tem uma frase do Alice no País das Maravilhas, vocês conhecem. Se você não sabe para onde você vai, fala. Qualquer caminho serve, obrigado. Então é o direcionamento. A falta de objetividade tem um link muito forte com a baixa produtividade. Você não é objetivo, você não faz uma boa gestão do seu time aí. O time demanda uma coisa incrível. Você não valoriza o seu tempo, acha que está trabalhando quando não está. Índice de procrastinação dentro das empresas, 30% em média. Ou seja, vai de 12,5% a 50% do tempo é procrastinação. Procrastinação. E o que causa procrastinação? Primeiro, uma falta de direcionamento, ambição de onde você quer chegar. Isso tem a ver com motivação. E a outra é seu nível de energia, que tem a ver com a sua fisiologia. Tem muitos exemplos aqui, estava falando de longevidade aqui do lado, se eu não me engano. Aqui é um mercado fitness, onde a atividade física ela é tratada, mas e a alimentação? E o sono? Como é que isso está inserido nesse negócio? E a hora que você traz isso para dentro do teu jogo, o teu nível de energia e motivação ele vai estar alinhado com a sua energia e com aquilo que você quer e que você deseja, que é o direcionamento, que tem a ver com a ambição de negócio. Estratégia de negócio. Alinhamento estratégico de empresa te dá direção.
Se os líderes, se os gestores, eles constroem um alinhamento estratégico, um direcionamento, e os colaboradores, os funcionários, eles sabem que isso está acontecendo, facilita muito a objetividade, a forma como você constrói o resultado. Aí é para lá que a gente vai. Você líder, você gestor, precisa de um direcionamento para a sua equipe para você falar o seguinte, ó, é para lá. E muita gente não tem. Se você não tem, construa um. Muitas referências para fazer essa construção. O próximo slide, por favor. Clica aí para mim. Dentro da questão da objetividade, e você olhando para o que acontece dentro da empresa, é que existe uma gigantesca falta de foco. Falta de foco na forma como a gente constrói os nossos negócios. E a hora que falta foco, você sabe que não tem escapatória. Né? A gente paga um preço alto demais para que a gente possa construir o nosso trabalho. O exemplo que eu dei aqui numa feira como essa é exatamente esse. Eu vou circular aqui sem foco, sem saber o que eu estou procurando, ou os insights, ou as sacadas, e mesmo quais são as pessoas aqui dentro que eu quero me relacionar, que eu quero conversar, para que eu tire algum proveito, ou para que eu possa contribuir com alguém para dar um direcionamento para a minha empresa, ou um direcionamento para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal. E a hora que você constrói isso, né, é um pensamento que exige esforço, você vai para a direção certa. É sempre isso. Então, a forma como a gente se esforça para a nossa construção, a forma como a gente se aprofunda naquilo que precisa ser aprofundado, é que nos dá o direcionamento, a prosperidade e aquele tão famoso lucro que a gente quer dentro da nossa empresa. Algumas empresas, como estratégia de crescimento, pode ser o faturamento, outros pode ser a margem. Mas quanto mais objetivo, mais focado você vai estar, melhor vai ser. Por isso, próximo slide, que quando eu olho a parte aquática, que aqui dentro da feira da IRSA, da Fitness Brasil, não é um ambiente onde se fala muito de água. Né? Amanhã a gente tem um evento que fala sobre água, mas traz o fitness como um todo. Mas olhando para o meu trabalho, né, para as nossas empresas, dentro da metodologia e mesmo dentro das academias, né, academias de EBs, a gente tem um olhar muito forte para o negócio aquático. Então, a hora que você olha para o negócio aquático, eu vou trabalhar a educação por meio da natação e fim, acabou. Esse é o nosso objetivo. E quando a gente faz isso, eu estou muito focado. Aí eu vou chegar aqui para fazer uma compra de um equipamento, eu não vou fazer a compra do equipamento mais caro numa high-end de uma empresa que vai colocar o fitness lá em cima. Eu vou investir mais na minha piscina. A brincadeira que eu gosto de fazer é o seguinte, vamos jogar uma esteira dessas aí, né, para dentro da piscina, porque uma esteira dessas caras faz um estrago no nosso segmento gigantesco. Mas faz um estrago. Você bota 100. Quanto custa uma esteira? Nem sei quanto custa uma esteira cara, das caras. 150 mil é caro? E uma barata? 50? Uma barata? 20? Então, entre 20 e 150. Com 20 mil na piscina, você faz um estrago. A turma de água, tem uma galera de água, a gente sabe que a gente faz isso. Tanto no posicionamento de produto ou serviço que você faz, precisa de foco, próximo slide, por favor. Ou na questão de investimento na área institucional, de como você se conecta com as pessoas. Isso é foco. Então, se a sua força mental, se a forma como você está construindo o seu negócio, o seu trabalho, ele está direcionado para aquilo, vai facilitar a construção do seu resultado. Principalmente quando você define quem é o cliente que você quer servir. Próximo slide, por favor. Que a decisão do cliente ele é fundamental. Quando você olha para a faixa etária, quando você olha para a pessoa, quando você olha para o tipo de cliente que está dentro da sua unidade, você começa a separar quais são as estratégias necessárias para o seu desenvolvimento. Então, daqui a pouco a gente vai ter aqui a Selfit, a Smart, fazendo uma apresentação, low cost, low price, focado num público adulto, né? Não tem criança dentro de uma academia, a não ser que você tenha uma piscina, ou tenha jogos, ou você tenha lutas infantil, então é um segmento diferente. Quando eu olho nos segmentos que são distintos, eu trabalho com a educação aqui. Então eu estou focado na escola. E a hora que eu olho para a escola, eu tenho uma boa parte da população dos clientes, das pessoas que estão ali dentro, que estão entre 3 e 8 anos de idade. 75% das pessoas estão ali. Né? Se eu tenho 70% dos meus alunos aquáticos, eles estão entre essa faixa etária que vocês estão vendo aqui, de 1 a 13 anos de idade. E dentro de 1 a 13 anos de idade, 75% está focado
dentro da faixa etária de 3 a 9, 3 a 7, 3 a 8, é muito mais interessante o meu olhar desenvolver esse grupão que está aqui, com investimento, com recurso, com objetividade e com esforço de todo o nosso time, do que eu tentar trazer um garoto de 12, 13 anos aqui, pré-puberdade, que são os ETs, que eu nem sei o que eles querem da vida. Né? Não sei como é que está dentro de casa, porque as escolhas aqui já começam a fazer parte do time. Porque no final, quando você conecta a tua força de pessoa, a sua energia com o seu negócio, você precisa entender para onde você está indo. Esse é o grande ponto. Porque quando a gente olha isso, próximo slide, por favor, a gente tem uma conexão com o resultado. Aí você pode dar um nome de lucratividade para isso. Pode dar um nome de bater uma meta, de fazer alguma coisa que transforme o seu negócio. E a hora que você tem esse resultado, você tem a sua lucratividade, beleza, você tem mais disponibilidade de investimento, você tem mais disponibilidade de crescimento para o seu negócio, remunerar melhor o seu time, remuneração melhora a retenção até certo ponto, depois é a liderança e a forma como você constrói, e você começa a olhar para os seus indicadores de performance, próximo slide, por favor. Você olha para os seus resultados de performance, seja eles quais forem, e você começa a olhar assim, aqui precisa de atenção. Aqui precisa de um pouquinho mais de carinho. Aqui precisa ser colocado uma energia diferenciada para que o meu negócio possa ser transformado. Se a gente for, voltando para a CAD, olhar o nosso crescimento ao longo dos anos, né, e o esforço, né, nos últimos 4, 5 anos que o Ailton, quando ele assumiu, que assumiu bem no meio da pandemia, né, Ailton? A história, quando o Ailton assumiu, eu estou passando o bastão, né? Eu fiquei 4 anos na presidência da CAD. E aí o Ailton falou assim, e aí, Gustavo, estão falando aqui para a gente entrar na CAD, para fazer junto esse trabalho, para eu entrar na presidência. O que você acha? Eu falei assim, cara, é bico, cara. Entra aí que é super tranquilo, vendi meu peixe ali. O Ailton entrou ali, cara, e só pegou paulada de lá para cá, né? Porque na pandemia foi muito duro para o nosso segmento, para o nosso setor. E eu peguei ali no olho do furacão tentando organizar, e depois, a hora que precisou organizar mesmo, aí foi o Ailton. Então eu estava ali, estava no home office é legal, né? Home office organizado, a hora que precisou ir a campo, né? O Ailton estava lá. Eu brinquei que quando eu entrei na CAD, me venderam o seguinte, é tranquilo, o Urquiza até saiu agora, né? Sentou o Urquiza, Edgar, sentou o Ricardo Abreu. Falei assim, não, é tranquilo, a gente dá suporte aí, né? Falei assim, mas cara, política pública, eu não entendo muito bem disso. Não, você vai ter que ir para Brasília de vez em quando. Eu falei, beleza. Depois de 45 viagens para Brasília, eu descobri que o negócio era sério. Ontem foi 35, né? Mas eu estou fazendo a conta mental aqui e está evoluindo. Acho que eu fui umas 45. O Ailton já deve ter ido umas 150, né? Daqui a pouco está morando lá. Porque o trabalho da CAD é de política pública. Por que eu estou trazendo a CAD? Porque os indicadores de performance da CAD, em termos de número de pessoas, de associados, ele importa. Né? O índice de retenção, que é satisfação do cliente, que é para vocês, associados da CAD, continuarem, é muito importante para a gente. É muito importante. Então, quando uma gestão da Andréia, que está aqui, né, que faz uma belíssima gestão com o time, olha para os indicadores de performance, ela está conectando onde que a energia que a direção, que o presidente está colocando ali para ela, para que a gente possa ter nossos objetivos e os nossos desejos ali alcançados. Esse que é o grande lance. Então, independentemente de qual for o seu foco, qual for o seu olhar, né, você precisa ter um direcionamento. E aí você olha para todos os indicadores que você gostaria de atender aí e as metas a serem batidas. Fiz uma promessa para vocês que eu ia transformar todos aqui em atletas de alto rendimento. Foi a primeira promessa que eu fiz no início. E para encerrar, antes de eu chamar o próximo palestrante, eu queria fazer essa transformação. Né? Mas é uma transformação mental, claro. Não vou ter uma vara de Kanban aqui e transformar todos ali em atletas de alto rendimento. Mas o pensamento. O atleta de alto rendimento, ele funciona, ele trabalha como uma empresa. Simples assim. E os indicadores financeiros, que dão a sustentação financeira para o nosso negócio, têm uma correlação direta, e eu já fiz o meu discurso em relação dessa defesa para vocês, fazendo essa distinção, né, do atleta trabalhando com a força mental e conectando ao seu empreendimento. Trazendo para o cheiro do cloro, né, ou para o cheiro do asfalto, né, você tem o caixa da empresa, que precisa de ser fortalecido. A empresa não quebra por dívida, quebra por caixa.
O caixa forte dentro do esporte, ele é a rotina. Dentro da sua vida individual, profissional, você como pessoa, é a sua disciplina, é o seu hábito, é o seu nível de energia, é a forma como você inspira o seu colaborador, o seu funcionário. Esse é o caixa. E assim como na empresa, o caixa ele tem que ser olhado diariamente. Quem trabalha aqui na área financeira e os gestores todos olham para o caixa, não adianta você olhar para o caixa hoje e daqui a 4 meses você voltar e falar assim, como é que está meu caixa? Você não faz isso. Você olhar para a sua vida individual, sua vida pessoal, desta forma, você come bem hoje, daqui a 4 meses você vai comer bem de novo. Cara, não dá. Você não vai perder peso, você não vai melhorar a sua saúde, seus indicadores de performance pessoais e de exames não vão ficar legais. Então, disciplina, o foco, a determinação, está tudo no seu caixa diário. É assim que o atleta pensa, ou deveria pensar. Já o faturamento é o acúmulo. Então, o que você acumula ao longo dessa jornada? Como essa construção? E essa construção de acúmulo, dentro do esporte de natação, 43 milhões de metros. Esse é o acúmulo. Faturamento da sua empresa. Fatura os 5 mil, 10 mil, 200 mil, 1 milhão por mês, seja lá quanto for que você fatura. Isso é acúmulo. Agora, a relação de como você cuida do seu caixa, como você cuida do teu faturamento, em termos de qualidade de faturamento, de acúmulo, essa junção é o que vai te trazer eficiência para o seu resultado e para a sua medalha. E aí sim, você sobe no bloco, sobe no pódio e você é condecorado com honra ao mérito daquilo que você fez, daquilo que você construiu. Beleza, gente? Obrigado a todos vocês, foi um prazer aqui falar um pouquinho dessa conexão. E normalmente quando eu termino, eu agradeço e sobe alguém do meu lado para, né, me cumprimentar e tal. E hoje eu sou o mestre de cerimônia, então eu vou cumprimentar aqui a Andréia. Obrigado, Andréia. Obrigado aí, tá? Obrigado aí, turma, o pessoal da primeira fila. Mas muito legal. Gosto muito desse tema, muito dessa relação, porque acho que a gente gasta pouco tempo olhando para o gestor como pessoa e conectando o gestor ao negócio, né? E esse é algo que eu tenho desenvolvido, tenho trabalhado bastante. Vamos seguir. Tudo bem? Não tem espaço para perguntas aqui, infelizmente, né? No final vai ter espaço, algum espaço para perguntas? Não. Andréia, no final não tem espaço para perguntas. Tá rolando? Beleza. Vou chamar o próximo palestrante. Então, com grande satisfação, vou chamar aqui para o palco o nosso segundo. Nós somos três apresentadores, 3 palestras hoje aqui para vocês. Mas chamando aqui o Fernando Menezes, chega mais aqui, Fernando, que é CEO da rede Selfit de Academias, especialista em planejamento e negócio, nossa, coisa pra caramba aqui. E vai falar de um super tema aqui, né, Fernando? Também aí, ó. O Fernando, ele estava feliz quando eu estava lá embaixo conversando com ele. Era bem melhor, né? viu? Agora ele tem que estar do meu lado. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Levanta o braço aí, vou aproveitar aqui a pé. Boa, excelente. Tá ouvindo todo mundo, essa voz aqui. Essa voz de locutor. Voz de locutor, diretor da CAD Brasil, e vai falar de um tema, como explorar novos mercados no fitness, apesar da concorrência. Fernando, o palco é seu. Salva de palmas aí, turma. Valeu, Gustavo, obrigado. Muito bom, gente. Tinha um passadorzinho aqui. Tá bom. Maravilha. Tinha um passadorzinho aqui, o passadorzinho se aposentou, mas não tem problema não. A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo, tá? Eu vou contar um pouquinho aqui de como a gente olha o mercado. Acho que é um dos mercados que todo mundo olha com um pouco mais de atenção, que é o mercado que eu chamo aqui do HVLP, né? O High Value Low Price ou Low Cost, que são as academias aí que fazem um preço bastante acessível e tem muito mais escala, potencial de penetração no Brasil, né? Vou contar um pouquinho aqui de como que a gente olha um pouco desse mercado. Beleza? Então pode passar. Bom, eu trago aqui primeiro um dado geral aqui do mundo como um todo. Isso aqui são informações, estão um pouquinho desatualizadas, né? Acho que a IRSA nunca mais divulgou nenhum reporte mais atualizado, mas ele serve aqui como uma boa referência para mostrar para a gente como é que estava o mundo das academias em 2019. Então, lá em 2019, quando a gente olhava aí os principais países do mundo, Estados Unidos, eles tinham lá um levantamento de quantas academias tinham e qual era a quantidade de clientes, a quantidade de alunos, né? Então, você tem aqui várias referências entre número de academias e número de alunos dos vários países, mostrando um pouquinho mais de países que têm mais penetração, são mais maduros, e países que estão ainda
em desenvolvimento, como por exemplo o México. E se você comparar a população contra a população desses países, você vai ver como tem países com uma penetração muito maior, né? E eu trago isso aqui no próximo slide. No Brasil mesmo, lá em 2019, a gente tinha em torno de 30 mil academias, 10 milhões de alunos, que é aquele número mágico que muitos devem conhecer, que é, olha, a penetração da população brasileira em academias é de 5%. Então, 200 milhões, 5%, 10 milhões. Tem 10 milhões de brasileiros, de fato, matriculados em alguma academia. E isso nós estávamos falando em torno de 30 mil academias. Se você fizer uma continha simples aqui, 10 milhões em 30 mil academias, 35 mil academias, na média, a academia no Brasil tinham 300 alunos. Né? Então, uma academia relativamente pequena quando você compara com esse modelo que a gente trabalha, que é o do HVLP, o low cost, que são academias planejadas para ter 3 mil clientes. São 10 vezes mais clientes que a média que o Brasil apresentava aqui em 2019. Pode passar? Bom, esse slide aqui ele é um pouquinho mais sofisticado, mas eu acho legal porque ele mostra como funciona a evolução do mercado de academias no mundo. Então aqui vocês vão ver duas fotografias, beleza? 2011 versus 2018, 2019. Como é que estava a penetração de academias, a penetração de alunos da população em academias, nessas duas fotografias em 3 países muito diferentes, Reino Unido, Estados Unidos e Brasil. Em 2011, lá no Reino Unido, a população lá a quantidade de alunos matriculados em academias era de 7 milhões e meio. Desses 7 milhões e meio, só 300 mil estavam no que a gente chamava de HVLP, que são essas academias que têm um preço acessível, espaços amplos, etc. Em 2018, esse número saltou para 10 milhões da população lá do Reino Unido matriculada em uma academia. Só que se você olhar o que evoluiu no cinzinha, que é tudo que não é HVLP versus o que é HVLP, que é o vermelhinho, todo o crescimento foi impulsionado pelo HVLP. O HVLP saiu de praticamente 0 para 4 milhões de pessoas matriculadas em HVLP. Enquanto os outros nichos caiu um pouquinho, saiu de 7 milhões para 6 milhões e meio. E aí se você cria aqui um percentual do HVLP dentro das academias, esse número chegava a quase 40%, que dá 5,7% da população do Reino Unido estava matriculada numa HVLP. Não é matriculada numa academia qualquer, numa HVLP. Então a gente chega nesse percentual. Você olha os Estados Unidos tinha lá 50 milhões de americanos matriculados numa academia em 2011, esse número pulou para quase 65. Se você olhar, o HVLP saiu de 2 para 16. Então, outros nichos continuaram grandes, né? Tem 49 para 48, mas o HVLP saiu de 2 para 16, cresceu 8 vezes nessa janela. Então, a penetração da população nos Estados Unidos, que é de 21%, com o HVLP com 25%, dá uma penetração da população em torno de 5%. Então, o Reino Unido ali com quase 6% no HVLP, Estados Unidos com um pouco mais de 5%, e aí nós vamos para o Brasil. O Brasil, em 2011, praticamente não existia HVLP. Né? Estava começando com a Smart Fit praticamente. Nós estamos falando ali de 6 milhões, de total de brasileiros, 6 milhões. Na época a gente falava que o Brasil tinha 3% de penetração. Esse número saltou para 5% em 2019, são os 10 milhões de brasileiros que a gente falou. E o HVLP, que era incipiente, já atingindo a marca de 1,5 milhão de brasileiros no HVLP, em 2019. Se a gente olhar esse número hoje, juntando aqui algumas redes que são um pouco mais conhecidas, Smart Fit, Blue Fit, Cell Fit, e algumas HVLPs que são fortes localmente, né? Você vai lá no Ceará, em Fortaleza, tem uma rede local, que é a Max Forma, tem 10 lojas, tem a Green Life, que tem outras 15 lojas. Você vai no Espírito Santo, nosso amigo aqui da UEL, tem mais de 10 lojas. Tudo isso são pequenas redes que se enquadram num HVLP e faz com que essa penetração, que era de 1,5 milhão de brasileiros, né, matriculados em HVLP, hoje, 2024, esse número é muito maior. A gente não tem um número redondo ainda, estou trazendo números aqui um pouco mais oficiais. Né? Mas a penetração do Brasil, que era de 5% em 2019, e somente 15% no HVLP. Né?
Se a gente olhar esse número aqui atualizado, certamente esses 10 milhões já são muito, muito maiores do que esses 10 milhões que nós estamos vendo aqui, né? E o HVLP, com certeza, está muito maior. Número estimado aqui, só de Smart Fit, Cellfit, Bluefit e algumas dessas outras redes regionais que são muito fortes, número de academias HVLP já passa de 1.200, né? Aí se você bota um pelo outro, com 2.500, 3.000 clientes, nós já estamos falando de mais de 3 milhões de brasileiros em HVLP. Então, numa janela relativamente curta, de 4, 5 anos, a gente dobrou o número de clientes no HVLP no Brasil. E isso, obviamente, está impulsionando a penetração no Brasil. Certo? Pode passar. Bom, mas o potencial de crescimento é brutal, né? Quando a gente olha a penetração de academias no Brasil, batendo 5%, e olha lá para cima, Reino Unido com mais de 15%, Canadá com quase 17%, Estados Unidos com 21%, e no meio do caminho, nossos próprios vizinhos argentinos com 7%. Quanto vocês acham que vale 1% de penetração numa população do tamanho do Brasil? Cada 1 ponto percentual vale 2 milhões de clientes. E imagina a quantidade de academias que você abre com 1% a mais de penetração na população brasileira. Você bota 2 milhões de clientes. Nem a Smart Fit tem no Brasil 2 milhões de clientes. Ou se tem, está perto disso. Para vocês verem o tamanho do potencial que tem toda vez que você cresce um pouquinho mais a penetração de academia no Brasil. Então, o potencial é muito grande e a jornada que a gente tem, e esse é um trabalho muito legal que a própria CAD faz, de mostrar a essencialidade, de mostrar a importância de políticas públicas, de leis que nos ajudem a desenvolver o mercado. Porque você tem muito potencial de brigar contra esse sedentarismo, que a gente brinca muito lá na Cellfit, o nosso jargão é vaza do sofá. Cara, eu não me preocupo hoje com uma Smart Fit, com uma Bluefit, com uma outra academia regional ou uma academia de rede, que a gente chama uma academia, desculpa, local, ou uma academia de bairro, enfim. Não, você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar com o sofá. Porque 95%, porque quando eu vejo que tem 5% numa academia, na verdade eu estou vendo 95% que não estão numa academia. O que eles estão fazendo? Será que eles estão só correndo na rua? Todo mundo sabe da importância do reforço muscular para qualquer atividade física, qualquer prática de esporte. Então, se você tem um nicho, um mercado diferente, lembre-se que 95% nem saíram do sofá ainda. Construa alguma coisa para convencer esse cara a sair da inércia, a largar o Netflix e a televisão e o sofá e as guloseimas e ir fazer alguma coisa. Né? Esse é o grande vilão aqui. Então, a gente brinca muito que o nosso maior concorrente, parece meio piega, mas é verdade, é o sofá. Então, o nosso jargão é, cara, vaza do sofá, vem experimentar. E a gente lá na Cellfit faz um bando de loucura. Fazer mesmo, primeiro mês é 99 centavos. Ah, mas é 99 centavos, mas tu tem um plano anual, multa, taxa extra. Não, não é não, cara. Nossos planos são sem multa, sem taxas, sem fidelidade, sem pegadinha, sem nada. Custa 99 centavos. Se ele não quiser continuar, ele cancela e não paga mais nada. Ah, eu vou ficar só 2 meses, pode cancelar? Pode. Vai me cobrar quanto? Nada, você vai pagar o tempo que você fica. Então essa história de prender o cara com fidelização, prender o cara com multa, botar taxa extra para rentabilizar, no nosso negócio acabou. Eu estou lutando o tempo todo para convencer as pessoas a experimentar a atividade física e saírem desse sedentarismo, saírem dessa inércia. Né? E com isso eu estou desenvolvendo o que eu brinco que são novos CPFs. Eu não estou preocupado em tirar um cliente de outra academia, eu estou preocupado em tirar o cara do sofá. Então eu estou o tempo todo trabalhando para desenvolver novos CPFs. E aí aqui um pouco da evolução do Brasil, né? Penetrações que chegaram a ser 2% em 2005, como eu falei lá, os 3% em 2011, e nós já estamos aqui, espero em breve, aqui o Ailton vai me ajudar um dia, meu presidente, com a ISSA, para que a gente tenha reportes mais atualizados do mesmo conceito. Né? É importante a gente não inventar aqui, porque esse aqui é um reporte mundial da ISSA, que tem todos os países, tem um critério de pesquisa, e a gente não tem mais atualização disso, tem algum tempo desde a pandemia. Então, acho que está na hora da gente ter uma fotografia mais atualizada para a gente ter uma mensuração comparável. Pode passar? Uma outra coisa que a gente aprendeu lá na Cellfit foi: ah, Fernando, como é que você vai investir no HVLP, fazer academia, sendo que a Smart Fit é
10 vezes maior que você, 20 vezes maior que você, 30 vezes maior que você. Eu falei, cara, não existe nenhum mercado no mundo que tenha um player só. Vou lá para países como, sei lá, França, tem a Basic Fit, que é gigante, é do tamanho ou maior que a Smart, na Europa. Ela é a maior, mas ela não está sozinha não. Tem a Keep Cool, que é gigante, com, sei lá, 300 lojas. Fitness Park, não sei quantas lojas. Aí eu desço para a Alemanha. E na Alemanha? Puta, na Alemanha tem um monte de rede grande. McFit, Fitex, Clever Fit. Eu vou para a Inglaterra. The Gym, Pure Gym. Vou para os Estados Unidos. Aí é perder de vista. Planet Fitness é a maior do mundo. Tem mais de 2.000 academias. Cada academia com mais de 7.500 clientes. O bicho é um gigante. Mas tem um monte de outras redes gigantes. 24 Hours Fitness, LA Fitness, Blink Fitness. Então, assim, tem muita rede em todo lugar. Porque esse mercado é muito grande, tão grande, que não tem uma só empresa que é dominante ao ponto das outras serem irrelevantes. É o que está acontecendo no Brasil. Cara, a Smart é maior? É maior. Mas, cara, tá vindo lá Blue Fit, tá vindo a Cellfit. Toda hora surge uma rede que começa como regional. Cara, vocês terem uma ideia, tem uma rede local lá no Amazonas, né, em Manaus, meu amigo Célio, que ele tem lá a Live Academia dele, ele tem mais de 60 lojas, todas em Manaus. Ah, Fernando, mas não é 100% HVLP. É verdade, tem algumas que fogem um pouquinho do conceito do HVLP, mas ele tem pelo menos umas 40 HVLP. Então, assim, é loja pra caramba, que um cara sozinho tomou conta de Manaus. Então, tem muito potencial no Brasil, muito. E aqui um pouco dessa discrepância que a gente vê muito, né? Enquanto nos Estados Unidos nós estamos falando aqui de 40 mil, isso aqui é a mesma informação comparável de 2019. 40 mil academias nos Estados Unidos, 30 mil academias no Brasil. Nos Estados Unidos tinham 64 milhões de americanos matriculados, no Brasil 10 milhões. 64 por 40 mil academias, na média em 2019, as academias nos Estados Unidos já tinham 1.500 clientes. A média. Média geral, 60 por 40, conta simples. A média geral dos Estados Unidos, uma academia qualquer, pega uma academia aleatória, já tinha 1.500 alunos na média. No Brasil, nós estamos falando daqueles 300, que são os 10 milhões de brasileiros em 30 mil academias. Você vê a diferença, né? Então, mesmo nos Estados Unidos, que é um mercado mais maduro, a academia que não é HVLP já é uma academia mais estruturada, com uma capacidade maior de atendimento, muito mais cliente. Então, um mercado muito mais maduro. Pode passar. Passa aí, gente, por favor. Trouxe aqui um exercíciozinho muito legal, que é uma coisa que a gente olha muito, e aqui eu trouxe a média Brasil, mas eu faço essa provocação aqui, não importa onde você esteja. Quando eu olho um pouco do HVLP, o HVLP é aquele produto que a gente chama de produto de entrada. Por que é um produto de entrada? O produto de entrada é o produto mais barato que tem, que eu posso, entre aspas, abarcar toda a população. Não importa a renda, eu olho ali lá para aquele C-, às vezes até o Dzão, D+, e digo, esse cara tem capacidade de treinar numa academia HVLP. Então nós estamos falando aqui de olhar o espectro todo do Brasil. E aí eu tenho aqui, puxa, se eu tivesse só no HVLP, né, lembrando que a população brasileira está 5% nos dados de 2019, matriculada em alguma academia. Agora eu vou focar só no HVLP. Se 2% tiver penetrado no HVLP, 2% dos 200 milhões, nós estamos falando de 4 milhões de brasileiros matriculados no HVLP. Considerando uma média simples de 3 mil clientes por academia HVLP, nós estamos falando que teriam no Brasil, de potencial, 1.300 academias HVLP. Cara, academia existente hoje, grandes números, somando Smart, Blue, Cellfit e algumas outras dessas redes regionais, estamos estimando aqui 1.200 academias HVLP. Então, no Brasil, dá para crescer mais 100 academias HVLP. Pô, Fernando, parece fazer pouco sentido. Parece que esse mercado está em franca expansão. 2% de penetração no HVLP está meio baixo esse número, né? Cara, eu também acho. Vamos exercitar com 3,5% de penetração. 3,5% de penetração no HVLP. No dia que a gente chegar em 3,5%, a gente vai ter 2.300 academias HVLP. Nós já temos 1.200, então pode ter mais 1.100 academias HVLP do que nós temos hoje. Ou seja, eu posso dobrar
o tamanho de todas as redes que eu tenho hoje no Brasil para atingir esse potencial de 3,5%. E se fosse 5% de penetração no HVLP, aí eu vou triplicar o que eu tenho hoje, das 1.200 vai para 3 e qualquer coisa, 3.300. Se eu chegar numa marca incrível de 7% no HVLP, então o potencial é astronômico. E o que acontece à medida que o tempo passa? O país enriquece, o país amadurece, o país cria mais renda, o país cria mais consciência, mais educação. Naturalmente a penetração vai aumentar, porque as pessoas vão ter mais consciência. Né? Todos os países mostraram isso para a gente, países mais maduros, mais desenvolvidos, que esse processo de penetração vai acontecer. E vai acontecer com um produto mais barato, que é o que a gente chama aqui do HVLP. Quando você olha os outros nichos, eles diminuíram um pouquinho, mas o HVLP disparou. E HVLP também não impede de ser produto ou estúdios que você consiga praticar um preço mais baixo, porque a barreira de entrada, preço sempre é um desafio. Então, à medida que você vende mais barato, você tem uma condição de penetrar muito mais. Mas toda essa discussão que eu fiz com vocês aqui, ela pode se aplicar para qualquer nicho. Ah, Fernando, é muito ruim você estar falando só do HVLP, o HVLP é classe C, D, penetra o Brasil todo, mas eu trabalho no nicho premium. Cara, problema nenhum. Você vai lá para a prancheta, vai pesquisar no Google, o Google tem tudo, e vai dizer, bom, se eu preciso atacar o cliente que tem alta renda, desculpa, se eu preciso atacar um cliente que eu vou vender um produto mais caro, produto de R$400, R$300, R$500, R$1.000, acho que eu preciso segmentar melhor. Então eu vou pegar aqui qual é a penetração da classe AB no Brasil historicamente. Ah, os 200 milhões, a penetração de AB vem assim, crescendo, caindo, você vai lá e pesquisa. Legal, então eu estou vendo aqui que eu tenho 15% da população brasileira tem condições, tem renda para pagar um produto mais caro. Então o meu mercado endereçável de 200 milhões caiu para 15% sobre 200 milhões, 30 milhões. E ele vem crescendo ou vem caindo? Você vai lá e olha na evolução desde 2000 como é que vem isso. Como é que era o mercado de academias lá em 2000, 2005, 2010? Aí você vai lá e pesquisa. Bodytech, Companhia Atlética, toda essa turma que começou lá atrás no Oceano Azul, porque não tinha esses produtos caros que atendiam esse público específico AB. E você vê hoje qual é o potencial que tem. Então não importa o nicho que você esteja, você sempre tem condições de entender qual é o tamanho do teu mercado endereçável e como é que está a tendência dele. E comparar o Brasil com outros países. É importante você ter uma referência do que está acontecendo em países mais maduros. Porque às vezes nós estamos aqui 5, 10 anos para trás do que aconteceu num país vizinho nosso, um país um pouquinho mais para cima, um país na Europa e por aí vai. Então você pode ter algumas referências que vai te dar um direcionamento de como o mercado vai se comportar, de que para que lado o mercado vai convergir. E ter essa maturidade, essa inteligência de buscar o seu nicho. Não adianta você querer penetrar no Brasil com um produto de R$500. Cara, o Brasil não é um país que comporta um produto de R$500, gente. O Brasil é um país relativamente pobre, carregado pela classe C. Então, o cara que não vai pagar R$500. Mas muita gente está disposta a pagar 100. Mas cadê o cara que paga 500, que paga 1.000? Você também tem. O Brasil é um país continental. Tem milhões de brasileiros que, às vezes, é muito maior que um país europeu que tem renda para pagar esse produto. A questão é como é que você vai chegar nele, como é que você vai escolher o seu nicho, como é que você vai atacar esse cliente. Pode passar? Bom, aí agora eu vou falar rapidinho aqui do meu jabá, né? Falar da Cellfitzinha. Não sei se todo mundo aqui conhece. Cellfit Academias, nós somos também uma das redes HVLPs aqui do Brasil. Todo mundo deve saber, né? O HVLP nada mais é do que essa experiência aí que a gente fala do custo-benefício, né? Em geral, eu gosto de brincar que se a academia é ampla, 1.000 metros quadrados, pé direito alto, aquela sensação de amplitude, climatizada, banheiro, vestiários confortáveis, chuveiro quentinho, tá sempre limpinho, uma equipe de limpeza dedicada, né? Maquinário, sempre maquinário de ponta, profissionais treinados, né? Então, tudo isso faz parte, estacionamento também faz parte dessa jornada, tem que ter estacionamento amplo, tudo isso faz parte da jornada do que nós acreditamos ser aqui o nosso HVLP, né? Pode passar? Cellfit hoje está presente em 16 estados brasileiros, são mais de 40 municípios, mais de 100 unidades. Mais precisamente, se entrar lá no nosso site, você vai ver lá 139 ou 140 academias,
Nem todas estão abertas, mas todas que estão lá estão em obras. No mínimo em obra. Eu não subo nenhuma academia que não esteja em obra. Então eu não gosto das companhias que botam lá que tem 200 academias, um bando de franquia vendida e o cara não tem nem obra, não tem nem ponto. 100% das lojas que estão lá são lojas que a gente já está em processo de construção. Das 140 que você vai entrar lá no site, 121 estão em pleno funcionamento, né? Então são lojas que a gente já inaugurou e já estão operando. A nossa ideia é chegar aí até o final do ano com pelo menos 150 unidades. Há 2 anos atrás eu estava brincando, não sei quem foi que me perguntou, acho que foi o time da Evo, que a gente migrou para o sistema da Evo. A Evo são parceiros nossos, são parceiros da CAD, né? Ajudam a gente lá no processo da CAD. Quando a gente entrou na Evo em meados de 22, exatamente julho e agosto de 22, há 2 anos atrás, a gente tinha 67 lojas. Então eu olho para frente, 2 anos depois eu vou mais que dobrar, chegando a 150 agora no final desse ano. Então o trabalho está muito legal, em plano de expansão, tem muito espaço e o que importa aqui é você não pode ter medo do concorrente. Lembre-se, o seu concorrente é o sofá, o seu concorrente é o sedentarismo, o seu concorrente é a inércia do brasileiro de sair da preguiça. Pode passar? Aqui tem um pouquinho só do que a gente entrega, né, nossos diferenciais. A gente sempre usa equipamentos mais modernos, compramos muito Matrix, compramos Life Fitness, Core and Health, né? Temos algumas lojas nossas que são Tecnogym. A gente acredita que tem que ter sempre uma área de cardio, tem que ter área de peso livre, uma área de equipamentos de força, tem que ter uma sala para aulas coletivas, isso é muito importante. Tem que ter flexibilidade de horário, horário amplo. A gente oferece internet. Tem o nossa área de cross-training, né? Um mini crossfit aqui, obviamente, guardado as devidas proporções, é uma área muito pequena, muito específica, o crossfiteiro de verdade não vai gostar, mas para quem está iniciando, talvez seja uma forma de desenvolver um mercado novo para o crossfit. Então o cara que gosta disso daqui vai lá dizer, puta, eu vou me aperfeiçoar e eu vou atrás de um crossfit, porque ele gostou. Então isso aqui eventualmente pode desenvolver o desejo de clientes que estão na academia. Tem essa questão do custo-benefício, a gente chegou a desenvolver várias academias com sala de bike, né? Então isso é importante. Tem que ter estacionamento e a gente abre todo dia. Todo dia, Fernando? Todo dia. Então a gente só está fechando no dia 1º de janeiro e dia 25 de dezembro, em respeito aos nossos acolhedores, os nossos colaboradores. Pode passar? Aqui é um pouquinho das fotos dessas áreas que eu falei para vocês, a salinha de bike, equipamento de força, né? O nosso cross-training aqui, que é o Intense. Pode passar? Cardio, a gente em 2021 fez um investimento numa plataforma chamada WeBurn, então a gente tem uma plataforma digital, a gente integrou com as academias, tem uma área lá que fica passando, são mais de 2.000 aulas gravadas, tem aula ao vivo, então é um projeto super legal. A gente vende isso separado também, tem vida própria. Nossa sala de aulas coletivas, pode passar. E aí o resultado de tudo isso, obviamente, e eu gostei muito do gancho do Gustavo Borges, na ordem lá ele colocou faturamento, satisfação do cliente e engajamento dos acolhedores. A gente gosta de ver isso um pouquinho ao contrário, né? A gente olha muito o engajamento dos nossos acolhedores. Isso é uma coisa que, se eu pudesse falar para vocês, não importa o tamanho da sua empresa, trabalhem com algum sistema de satisfação. Eu uso o WeHelp, que mede o NPS, e eu uso esse WeHelp para 2 coisas. A cada 3 meses a gente solta uma pesquisa de engajamento com todo o time. 100% responde. De nota de 1 a 10, o quanto você recomendaria a Cellfit para uma empresa para você trabalhar. E para todos os clientes eu rodo a base toda, a cada 6 meses, todo mundo responde a pesquisa. Que é de nota de 1 a 10, de 0 a 10, o quanto você está satisfeito com a Cellfit, quanto você recomendaria a Cellfit para um amigo. E o nosso NPS saiu de, 40, 50, historicamente a gente já está rodando, julho e junho, os últimos 2 meses a gente está fechando acima de 70. Que é uma nota tão alta de excelência que só a Apple e outras marcas renomadas têm isso. Mas é um trabalho que demora para ser construído. O engajamento do time, que era abaixo de 80, já passa dos 97. Então, tudo isso faz parte de uma entrega. E o resultado aparece. Reclame Aqui, a gente é uma das poucas redes que tem esse prêmio RA1000, que é acima de 9 há trocentos meses. Então, se a gente responde todo mundo, a gente ouve, e para mim o maior prêmio não é o ganhar o Reclame Aqui, é que a quantidade de reclamações no Reclame Aqui, apesar da nossa base ter dobrado de tamanho, ela despenca, porque cada vez menos as pessoas têm necessidade de ir no Reclame Aqui, porque a gente ouve o cliente e se importa, resolve o problema dele, sente a dor dele e atua. Então, tudo isso faz parte da nossa jornada. Pode passar. E a gente ganha vários prêmios, ganhamos aqui excelência no franchise, pequenas empresas, grandes negócios, negócio em expansão da Exame, pode passar.
estamos na mídia o tempo todo, CNN, Exame, Globo, pequenas empresas, grandes negócios, tudo isso fruto desse trabalho, desse foco que a gente tem no Nordeste, da gente cada vez mais levar um produto de qualidade para essa população carente de um serviço bom. Vamos dar aquela salva de palmas top pro Fernando, vai. Aê! Ô, Fernando, só uma perguntinha aqui. O ano já está acabando, né? Então, agosto, a gente entra para setembro, aquele mês de transição. Outubro tem Dia das Crianças, fica meio enrolado. Novembro já é quase Natal e dezembro ninguém faz nada, né? É mais ou menos assim que funciona. Então, a gente tem mais ou menos umas 2, 3 semanas para trabalhar? No máximo, não sei se passa disso não. O que precisa acontecer agora até o fim do ano para a Selfit entender que foi um ano bom para a Selfit? Se você puder abrir alguns números, indicadores, alguma coisa, você mostrou vários de relação com o cliente, mas o que precisa acontecer agora, né? Estamos praticamente em setembro, até o fim do ano para falar, foi um ano excelente? Gustavo, sinceramente, eu acho que do ponto que nós chegamos hoje, eu acho que tem que dar muito errado para já não ser um ano excelente, né? Porque a gente fez uma expansão muito rápida no primeiro semestre. Só para vocês terem uma ideia, a gente fechou o ano passado com 92 lojas. Tá. Eu tenho literalmente funcionando 122, são 30 lojas a mais, 19 que estão em obra, então vão sair nos próximos 60 dias, e um pipeline que eu acredito que a gente vai atingir a 150. Vai ser um ano excepcional se a gente bater as 150 lojas, porque acho que é uma meta que a gente abraçou e quer muito entregar. E a consequência disso é a base de clientes vem, o faturamento vem, então a gente vem num crescimento consistente de 40%, 50% ao ano. Né? Maravilha. Então tá realmente um processo muito bacana. Torcendo aqui para 150 lojas. Valeu, turma. Obrigado, Fernando. Valeu, abração aí, bela apresentação. Muito bom. Muito bom. Sempre bom ver aí as relações aí das grandes empresas, o crescimento, né? Buscando aí novos horizontes para o nosso mercado. Vamos lá, dando sequência aqui. Agradecendo o Fernando, a gente chama para o palco agora o Guilherme. Por favor, Guilherme. Guilherme Costa, Head de Marketing da Smart Fit. Tudo bom, Guilherme? Preparado? Preparado. Preparado. Então é isso aí, ó. Hoje o Guilherme ele vai falar sobre a jornada do consumidor de academias. É isso aí. Vai contar de cabo a rabo o que acontece lá. Vou contar e vou falar muito sobre a importância da construção de marca nesse processo todo. Maravilha. Então toca o pau. Salva de palmas, aquela palmas firmes. Gente. Vai lá, obrigado. Bom, vou falar um pouquinho sobre a jornada do consumidor e sobre a importância do processo de construção de marca durante essa jornada, tá bom? Eu estou sem o passador aqui, então eu vou avisando vocês quando eu precisar passar. Vou começar contando um pouquinho sobre um experimento que um cara chamado Michael Platt desenvolveu. Não, vai ficar. Ele pegou... Primeiro, quem aqui tem celular Apple? Quem aqui tem celular Apple? E quem aqui tem celular Samsung? Vocês já se perguntaram quais foram os aspectos que vocês avaliaram nesse processo de decisão de compra? Por que quem comprou Samsung comprou Samsung? E por que quem comprou Apple comprou Apple? Já fizeram essa reflexão alguma vez? Ele fecha lá. Esse experimento ele conta um pouquinho sobre isso daí. Eles pegaram pessoas que tinham produtos da Apple e pessoas que tinham produtos da Samsung e submeteram essas pessoas a testes monitorando a resposta do cérebro dessas pessoas referentes a menções a cada uma dessas marcas. E eles tiveram resultados super interessantes. As pessoas que compravam Samsung, quando recebiam mensagens positivas sobre a Apple, elas ficavam desconfortáveis. Elas não recebiam mensagens positivas sobre a Apple de forma positiva. E quando recebiam mensagens positivas sobre a Samsung, elas ficavam indiferentes. Quando eles avaliaram as pessoas que compravam Apple, quando elas recebiam mensagens positivas sobre a Apple, elas ficavam muito felizes. E mensagens negativas sobre a Apple, elas não ficavam felizes. Então a resposta era muito clara ali. A conclusão desse teste levou a entender que as pessoas que compravam Samsung porque não gostavam da Apple, e as pessoas que compravam Apple porque realmente gostavam da marca. E o ponto mais interessante desse experimento inteiro mostrou que a região do cérebro das pessoas que compravam Apple, quando recebiam mensagens positivas sobre a Apple, a região afetada ali era a mesma região afetada quando menções referentes à família dessas pessoas surgiam ali. Ou seja, as pessoas elas estão tão dentro desse ecossistema de marca que elas
subconscientemente entendem que a marca faz quase parte da família delas. E esse ponto é importante aqui para a gente entender o poder da construção de marca. A construção de marca da Apple, referente principalmente ao celular, né, ao iPhone, ela é tão robusta, tão sólida, que ela mobiliza o mercado para os dois lados. Então, ela estimula a compra do seu próprio produto para quem é impactado e sente ali o desejo de fazer parte desse ecossistema, mas também ela estimula o mercado para quem não gostaria de fazer parte desse ecossistema e faz com que essas pessoas comprem os concorrentes. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe mais um case, mais um estudo, na verdade, referente à Apple. Só que esse estudo ele é um pouquinho diferente. Então, eles pegaram 2 públicos homogêneos, ou seja, perfis de pessoas muito parecidos, sexo, idade, perfil comportamental, e eles entregaram produtos Apple e produtos da IBM para essas pessoas. E desenvolveram uma série de atividades. Os dois perfis, os 2 grupos, na verdade, conseguiram atingir o objetivo dessas atividades, mas uma característica que eles descobriram é que as pessoas que receberam produtos Apple, elas tinham a tendência de desenvolver resultados um pouco mais criativos. Isso não quer dizer que o resultado foi melhor ou pior, mas sim que o produto estimulou essa criatividade. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: o que vocês gostariam que a marca de vocês estimulasse nas pessoas? Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam? Essa pergunta é importante de se fazer. Pode passar, por favor. Como que a gente mensura resultado de marca? A gente está falando bastante sobre a construção aqui. A gente tem vários mecanismos, vários estudos para conseguir entender resultado de marca, mas o principal deles, né, o que o mercado mais utiliza, isso é difundido no mundo inteiro, é um estudo chamado Brand Equity. O Brand Equity ele avalia 3 principais métricas. A primeira delas é se uma marca ela gera significado para as pessoas, se ela atende às necessidades do público, né, que ela se propõe a impactar. A outra é se ela se diferencia das mesmas marcas do segmento onde ela atua. E a terceira métrica é se ela é a top of mind, se ela vem primeiro à cabeça das pessoas da região onde ela está localizada. A somatória dessas 3 marcas geram uma grande métrica chamada Power. E esses estudos desenvolvidos por várias empresas e principalmente a Kantar, né, que é a referência nesse tipo de estudo no mercado hoje, identificaram, né, conseguiram enxergar uma correlação entre o resultado Power e resultado de negócio. Ou seja, uma marca dentro de um segmento que tem um Power muito forte, ela tende a ter um resultado de negócio positivo e melhor do que as outras marcas desse segmento. Então aqui é uma prova de que, de fato, a construção de marca ela gera resultado de negócio. Pode passar, por favor. Como que a gente consegue impactar a percepção do público para que o público entenda que a marca ela se diferencia, que a marca ela atende às necessidades dele? A gente utiliza atributos de marca. Né? O que são atributos de marca? É a forma como o público percebe essa marca. Ponto importante, não é necessariamente o que a gente comunica, é o que o público percebe. Por isso a gente tem que estar sempre alinhando as comunicações para que a gente consiga chegar nesse objetivo e sempre mapeando a percepção do público, porque já existem vários casos, né, onde a marca comunica uma coisa, o público entende outra e aí se sucede uma série de decisões equivocadas. Por isso que é extremamente importante a gente ter uma comunicação muito bem estruturada, com uma definição importante do que a gente gostaria de passar de percepção. Certo? E aí outra pergunta que é importante a gente sempre fazer é como a gente gostaria que a nossa marca fosse percebida. Então, falando sobre academia, a gente gostaria de ser percebido como a melhor academia para treino de coletiva, a academia que possui os melhores equipamentos, a academia que possui os melhores professores, o melhor espaço. É importante a gente ter esse mapeamento, entender como a gente gostaria de ser percebido pelo público, para que a gente tenha certeza na forma de construção de comunicação. Tá? Pode passar, por favor. Mas como que as marcas constroem essa percepção? Pode passar, por favor. A gente tem aqui o fluxograma de Keller, né? O primeiro processo é o processo do descobrimento, onde as pessoas elas estão avaliando o mercado ali,
começam a entender quais são os players que atuam nesse mercado, quais são as opções que ela tem, os diferenciais das opções. Então ela começa a entender quem são as marcas. E essas são as primeiras perguntas que a gente deveria responder. Então, quem é você? Isso está claro para o teu público? Se o público entrar no site de vocês, visitar as unidades de vocês, eles vão conseguir entender o que essa marca se propõe a fazer? Então, tem que ter certeza disso primeiro. Depois eles vão entender se as necessidades deles são atendidas. Então, alguém que tem o desejo de fazer treinos em aulas coletivas, por exemplo, aula de dança, ele vai, obviamente, avaliar a sala que vocês disponibilizam ali e vai avaliar se, de fato, essa academia atende ou não, essa marca atende ou não as necessidades que ele tem. Depois ele vai lá, recebe um free pass, um day pass e vai experimentar de fato essa aula. Ele vai entender se a sala de fato é adequada, se a música é legal, se os professores são bons, se aquela comunidade que faz aula ali também é uma comunidade onde ele gostaria de fazer parte. E aí ele passa pelo processo de avaliação e chega na decisão de querer ou não pertencer a esse ambiente de marca. Tá? Mas tem um ponto muito importante, que a construção de marca ela vem muito antes da efetivação do cliente. Então, o cara que comprou, ele já recebeu uma série de impactos de marca antes de tomar a decisão de comprar. Então, ele passou por todo aquele processo, toda a jornada de contato com a marca, antes de falar, é essa marca que eu vou comprar, é nessa academia que eu vou treinar. Tá? E aqui tem um exemplo muito claro que mostra que 5 a 15% do público potencial de compra, o direto de compra, na verdade, só 5 a 15% do público ele é o teu público potencial. Você tem todo um mundo de mercado, de oportunidade para ser impactado. E se você direciona a tua comunicação ou a tua estratégia de marketing só para aquela pontinha do funil, no final das contas você está pescando em um aquário. E aí você sabe que pescar em um aquário, uma hora o peixe acaba. Por isso que é importante você estar construindo marca, não necessariamente só para aquele cara que está, por exemplo, no sofá. A gente sabe que tem uma parcela importante da população brasileira que já pratica atividade física. Tem o cara que joga futebol no final de semana, tem o cara que está ali no beach tênis, tem o cara que corre de final de semana, e esse cara talvez não esteja treinando em uma academia. Mas esse cara já enxerga valor na atividade física. Contar para esse cara que se ele treina numa academia, ele necessariamente vai ter um resultado melhor no esporte principal dele, seja futebol, corrida, tênis, vôlei, é um caminho muito natural. Esse cara ele já enxerga valor na atividade física. Por isso que é importante você comunicar com o público todo, potencial, definindo muito bem teu target, para que esse cara, essa pirâmide aqui, ela seja sempre alimentada por aquela parcela inicial ali, tá bom? E aí um ponto importante, o branding ele é a sensação de pertencimento e a construção do relacionamento, ou seja, o público tem que gostar, tem que querer fazer parte desse ecossistema de marca que você tá construindo. E para isso, para que ele se mantenha com esse desejo de pertencer, ele tem que ter um relacionamento positivo com a marca. E o relacionamento positivo ele acontece em vários aspectos da trajetória dele, antes e pós a compra, tá bom? Então, o branding é ciclo aqui, a gente consegue ver, na verdade, os dois lados da história, né? Então, você tem uma marca contando o que ela faz, com comunicação, e essa comunicação, ela necessariamente precisa gerar conexão. Né? Aqui é o lado da marca, ali o lado do cliente. E você tem a marca executando, oferecendo o que se propõe a fazer, e o mais importante de tudo é o cliente perceber isso como entrega. Né? É o cliente entender que aquilo lá está de fato atendendo uma necessidade, está de fato correspondendo à expectativa que ele tem. Mas o que a gente busca como marca? A gente busca o envolvimento emocional, a consideração de compra e principalmente a fidelização. Como que a gente consegue chegar nesses 3 pontos aqui do contato com o cliente? Através do relacionamento com a marca, tá bom?
E o relacionamento, ele é a experiência. Ele é a experiência do cliente experimentar o serviço de vocês, é a experiência do contato com o professor, é a experiência da comunicação, é a experiência dos influenciadores que ele consome, comunicando com ele de uma forma muito natural. E aí um ponto importante a experiência ela não é só a experiência física que acontece no salão. Esse ponto é extremamente importante porque ele depende de uma conscientização de uma série de áreas dentro da tua empresa. Ele é a experiência do contato do saque, que tem que ser super adequado. Ele é a experiência do time do jurídico atendendo uma necessidade. Ele é a experiência do marketing comunicando uma mensagem relevante. Ele é a experiência de compra, onde o cara tem uma condição promocional, onde o cara atende, recebe um atendimento diferenciado. Ele é a experiência do pós-compra, no consumo do serviço de fato, no salão ali. Ele é a experiência do resultado também, né? Isso é importante. Hoje, quando a gente olha para o funil de conversão tradicional do nosso mercado, ele é mais ou menos isso daqui. Então, as pessoas elas têm os gatilhos pelos mais variados motivos possíveis. Ela passa por um processo de avaliação e exploração e, no final, ela decide comprar. Mas a gente sabe que o nosso mercado é um mercado extremamente competitivo. E por uma série de pesquisas que a gente desenvolve, a gente entende que o público do nosso mercado não é um público tão fiel como outros mercados. Isso, inclusive, a gente descobriu através de um estudo do próprio Kantar. Então, ele compra, dá um tempo, ele desiste, ele vai sair de férias, aí chega janeiro, resoluções de ano novo, ele meteu o pé na jaca, chutou o balde, ele fala, pô, eu preciso voltar para uma academia. Então ele volta lá para os gatilhos, avalia de novo, porque abriu uma unidade de uma outra academia perto da casa dele, ele quer saber se aquela academia é melhor ou não do que a academia que ele entrava. Ele volta para a compra e esse ciclo ele se mantém, né? O nosso grande desafio é a gente chegar num formato muito parecido com esse. Então o cara tem os gatilhos, pode ser por um direcionamento médico, pode ser por um término de relacionamento, pode ser porque ele quer ter uma vida mais saudável, pode ser porque ele quer ter um shape melhor, pode ser por vários motivos diferentes. Ele decide começar a considerar comprar um plano de academia. Então ele vai começar a olhar criadores de conteúdo para ver recomendações, ele vai começar a olhar sites de academia, ele vai começar a visitar as academias presencialmente, e aí ele entra num espaço que o mercado chama de messy middle, que no final das contas é um cenário onde ele recebe uma enxurrada de comunicação de marca, uma enxurrada de experiências diferentes vindas dos players que fazem parte desse mercado. Então ele está ali no processo de experimentação, ele pega um day pass, ele treina um dia aqui, vai treinar um dia ali, leva um amigo, consulta um amigo dele que treina numa academia. E o nosso grande desafio aqui é gerar informações relevantes e objetivas e condições para que ele decida chegar ali no processo de decisão de compra o mais rápido possível, obviamente optando pela marca que a gente está ofertando, né? Mas o ponto importante é que a exposição de marca ela não acaba aí, né? A gente consegue ver ali que ela permeia durante toda a jornada do nosso cliente. Então o cara comprou, legal, comprou, eu paro de conversar com ele e vou buscar um novo cliente. Na verdade não é assim que funciona, não é assim que deve funcionar. O cara comprou, a gente tem que levar esse cara para um negócio que a gente chama de loop da fidelidade. E o nosso grande objetivo aqui é fazer com que esses caras virem advogados da marca. Esse cara aqui é o nosso cliente de maior valor. É o cara que vem treinar com uma frequência super alta, porque esse cara é importante para nós, né? É uma grande mentira pensar que o nosso objetivo é fazer o cara comprar e simplesmente não treinar. O nosso grande objetivo é fazer esse cara treinar quanto mais vezes possível, melhor. Porque o cara que tem uma jornada de treino constante, ele tende a ficar com a gente por mais tempo. E para nós é muito mais valioso e barato manter esse cara com a gente por mais tempo do que ficar buscando gente nova no mercado o tempo inteiro, né? Esse cara aqui é o cara que vai trazer um amigo para treinar com ele, é o cara que vai falar sobre a marca, que vai gravar vídeo dentro da nossa unidade para comunicar nas redes sociais dele, e a gente tem um alcance não pago com esse tipo de comportamento super relevante. Então o nosso grande objetivo é transformar alunos, clientes, em advogados de marca através da experiência e da comunicação, tá bom? E aí a gente
entende aqui, né, que no final de tudo, a construção de marca ela é um processo cognitivo que estimula as intenções, não necessariamente a compra. Ela estimula a intenção de comprar, ela estimula a intenção de permanecer, ela estimula a intenção de experimentar, a intenção de compartilhar conhecimento. Então, no final das contas, todo esse processo de construção de marca, né, ali do início da jornada, onde o cara começa a ter os gatilhos para considerar o nosso mercado, para considerar treinar em uma academia ou iniciar uma atividade física, passando ali por todo o processo de experimentação, de avaliação, de conhecer as condições que cada uma das marcas desse mercado oferece para ele, indo pela efetivação da compra e passando, indo ali para o processo de transformação, onde a gente conduz esse cara para se transformar em um advogado de marca. Durante todo esse processo, a gente enxerga uma série de intenções. E aí o nosso grande objetivo é entender que tipo de mensagem, quais são os atributos de marca que a gente leva para esse prospect ou cliente, para que ele opte por comprar o nosso serviço. E aí um ponto importante em paralelo a tudo isso, a gente tem uma série de mensurações que a gente consegue fazer para ir alinhando, né, a nossa comunicação ao que a gente gostaria de gerar de percepção para o nosso público. E essa é a mensagem que eu trago para vocês hoje. Espero que eu tenha conseguido. Muito bem, salva de um palmas pouco de aí. Conhecimento aí. Aí, Guilherme. Obrigado. Fica aqui no palco comigo. Fernando, sobe no palco aqui. Os 3 apresentadores. Agora eu botei o fone, então não vou vazar mais no fone de vocês aí, né? Já fica aqui. Vamos abrir, a gente tá com um tempinho ainda. Foi bom, turma? Sim ou não? Não, mais alto, só para atrapalhar a turma do lado. Sim ou não? Sim! Aê, muito bom. Temos espaço aqui para algumas perguntas. Então, quem quiser fazer alguma pergunta aqui para um dos apresentadores aqui, a gente está disponível, né? O Carlinhos tinha uma aqui, ó, tava com a mão levantada, Carlinhos? Tem... Não combinei, fazer Carlinhos, vamos abrir para pergunta, mas faz uma aí, né? Depois passa aqui o microfone do outro lado depois aqui, tá bom? Primeira pergunta aqui, vai lá, Carlinhos, manda. Vamos lá. Vou aproveitar o Gui que ele estava em cima do palco. Bora. Vem para cá, vem pro meio aqui, ó, querido. Pega o teu ali, pega o teu negócio ali embaixo. Aí, tem pronto. uma aí, que eu acho que aí fica mais fácil. Boa. Vem pra cá, Fernando. Tá escutando legal, Gui? Sim, estou escutando. Beleza, então. Quando a gente fala em marca, Gui, você foi bem cirúrgico aí no conteúdo que você trouxe, né? E quais estratégias hoje que vocês utilizam para fortalecer a marca de vocês? Né? É que a gente falou, a gente está falando hoje de 5.500 municípios. Então, assim, né, a Smart não está em todo lugar e muitas vezes não tem aquela abrangência que todo mundo acha que tem. Né? E como que você faz para fortalecer a sua marca numa praça que até então vocês não estão inseridos? Né? Quais estratégias? Como que vocês olham essa relação de entrar com uma marca e criar, né, essa relação de grandeza que a marca hoje oferece para o mercado? Essa pergunta é bem interessante porque o nosso grande desafio hoje é a gente conseguir comunicar uma marca nacional gerando identificação regional. Né? Hoje a gente tem uma estratégia que a gente chama de estratégia Always On, que comunica nacionalmente o Brasil, mas sempre que a gente toma a decisão de chegar em uma região onde a marca ainda não é conhecida, no final das contas, assim, a gente, através desses estudos que a gente desenvolve com o Kantar e tudo mais, a gente entendeu que 96% mais ou menos da população brasileira conhece ou já ouviu falar da Smart Fit. Então isso proporciona uma entrada um pouco mais fácil para a gente, mesmo em regiões onde a gente não está presente fisicamente. Apesar disso, a nossa estratégia ela consiste em iniciar, primeiro mapear a região para entender quem que é o público dessa região, o que esse público consome, que tipo de entretenimento, quais são os influenciadores, os formadores de opinião daquela região, quais são os meios de comunicação que essas pessoas utilizam para receber informação, se é out of home, se é online, se é TV, se é rádio, né, os mais diversos aí. E a gente consegue construir uma estratégia pensando na localidade. Então a gente vai puxar os influenciadores, os formadores de opinião
que fazem parte ali, né, da construção de comunicação da região. A gente entra em espaços publicitários mais comumente consumidos. A gente geralmente fecha parcerias com estabelecimentos comerciais ou de entretenimento daquela região para que o público nos veja nos lugares onde eles estão ali na jornada toda deles, ou em momentos de lazer ou de consumo. Então a gente tem uma estratégia muito importante para que a gente consiga conversar localmente sem perder mão, sem abrir mão da nossa estratégia nacional. Boa, muito legal. Bom dia, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a CAD e parabenizar pela essa plenária e os excelentes palestrantes. Gustavo, trazendo uma visão otimista, mas realista do mercado aquático. A gente tem muita preocupação em ter uma low cost aparecendo e, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer minha academia tendo uma academia pequena? No nosso mercado aquático, a gente precisa tomar cuidado, vai surgir novos players do mercado aquático. Qual é a sua visão, sendo um otimista realista? Com certeza é possível. Acho que o mercado aquático está aí aberto para possibilidades, e assim como no fitness a gente tem um gigantesco, muito do que foi trazido aqui estava relacionado ao fitness pelo Fernando, mas você tem grandes instituições, grandes empresas nos Estados Unidos, por exemplo, com franquias gigantescas dentro do nosso mercado. Então, na questão do high value, low price que foi trazido aqui, o difícil é o low price, quando você tem que ter um volume de professores, número de alunos, cuidando da educação de uma maneira um pouco mais específica para dentro da água, né? Então, você tem o aquecimento, você tem a piscina, você tem a manutenção, que é um pouco diferente do que o fitness. Porém, o investimento no fitness é muito mais alto em termos de equipamento. A gente circula aqui, a gente vê isso. Mas acho que o carinho que a gente tem que ter no mercado aquático é cuidar da educação dentro da sala de aula, que é a nossa piscina. Se a gente fizer isso, aumenta o nosso faturamento, aumenta o nosso ticket médio ali e a nossa margem. Acho que o olhar tem que ser para isso. Se vai vir um player ali, pode ser que sim. Eu acho que sim. Eu acho que é natural que venha pessoas e que venham empresas que façam um investimento de uma maneira um pouco mais escalável do que a gente tem visto hoje. O nosso mercado é pouco consolidado na água. Então isso é uma possibilidade sim, na minha visão. Ok? Fernando, aqui. Você falou do crescimento, né, das academias no Brasil, comparando outros países, né? Mas você não vê também o fato econômico, tipo Estados Unidos, o ticket médio corresponde a, em média, a 1,5% no salário mínimo. Aqui no Brasil, em média, acima de 10%, né? Esse fator econômico nosso no Brasil hoje vai ser um fator limitante para o crescimento desse nosso mercado. Como vocês enxergam isso para o nosso mercado, vendo a nossa economia brasileira? Sim, essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que quando a gente trouxe aqui, a gente trouxe um pouco de referência, mais de tendência, né? Não acho que o Brasil vai ser um país que eventualmente vai alcançar a penetração de um país muito mais desenvolvido, né? Como os Estados Unidos, que quando você vê o share of wallet, né? Que é o quanto custa a academia no bolso do cara, né? Na carteira dele. Como você falou, isso é 1%, 2%, é muito pouco, né? O cara tá lá pagando 10, 20 dólares, o salário mínimo é 2 mil dólares. No Brasil, o salário mínimo é 1.200, 1.300 e o cara já está pagando 110, 120, 130, então já dá 10%, a diferença é muito grande, né? Mas se você fizer qualquer recorte na população, você vai ver que ainda tem muito espaço de crescimento, que é o que a gente acredita. Então você vai para lugares que tem uma questão mais de desenvolvimento, mais cultural, mais avançado, como, sei lá, os grandes centros urbanos do Sudeste, sei lá, Grande São Paulo, Grande Rio. Se você olhar a penetração do HVLP, da mesma forma que eu fiz uma média geral, se você olhar só o município de São Paulo, a Grande São Paulo, só a Grande Rio, esse número já passa dos 3%, né? Então, no HVLP, se você olhar a academia como um todo, que a gente não tem um dado tão consolidado, tão segmentado, esse número já deve beirar os 10%. Então, se todo mundo convergir um pouquinho mais, o número vai ser bem melhor. Acho que ainda bem abaixo dos 20 dos Estados Unidos, mas sim, isso é uma variável relevante, que é o que eu sempre digo, né? Acho que o preço, que é no fim das contas, o preço é sempre uma referencial em relação ao salário mínimo, é o que vai fazer muita diferença para se penetrar mais ou menos. Ô Fernando, só uma contribuição nisso, só em relação à presença das pessoas que se interessam em atividade física ou se vir a interessar na atividade física já é um grande elemento, né? Acho que de 2018, que a gente tinha a pesquisa de sedentarismo, que circulou muito pela CAD, o Brasil sendo o 5º país mais sedentário do mundo, é só a turma ter um pouco mais de vergonha na cara para fazer atividade física, que acho que a gente já tem uma evolução gigantesca, né? Sem entrar em questões econômicas. Se eu não me engano, era 35% a 40%, era falta de tempo da turma, né? Que era uma desculpinha barata para não fazer atividade física. Então, assim, e acho que pós-pandemia teve uma mudança pela questão de saúde e tudo mais. Acho que essa conexão, a gente melhorando nosso serviço, nosso produto,
atraindo a população, né, divulgando um pouco melhor essa comunicação, acho que a gente evolui. E a questão financeira realmente impacta, né? Posso só trazer um ponto? Claro. Esse ponto é curioso. A gente vê isso daí, a gente está presente em 15 países na Smart Fit. E a gente vê distinção entre mix de planos entre os países, dependendo do valor do plano em relação ao salário mínimo. A gente consegue ver isso. Eu acho que o nosso grande desafio é ter uma estratégia de pricing relevante e, aliado a isso, uma estratégia de rentabilização e upsell, para que a gente consiga, dependendo da situação, do país ou do cenário, trazer as pessoas a um ticket um pouco mais baixo, se for a necessidade, mas trabalhar essas pessoas para que elas aumentem o ticket ao longo da jornada de experiência dela ali com a gente, né? Eu tenho curiosidade em fazer uma pergunta para a turma. Se for de graça, você faria academia? Não, pelo amor de Deus, claro que não. Nem de graça eu quero isso. Que eu acho que é a grande parte da população brasileira, que não gosta de atividade física. A nossa população ela é sedentária. Então a gente precisa. Esse modelo mental não é algo que a gente muda só no nosso segmento, né? Tem que ter uma forcinha exterior ali e a turma engajada. Muito bom. Tinha mais uma ali? Celso, manda. Bom dia a todos. Bom dia. Fernando, eu gostaria de saber qual que seria a importância de uma associação forte para o crescimento aí da empresa onde você trabalha. Rapaz, essa pergunta é muito boa. Eu acho que todas as indústrias que eu já trabalhei na vida sempre tiveram associações que estavam em desenvolvimento, né? Eu vejo o nível de maturidade que a CAD tem hoje gerando um grande diferencial para o nosso mercado, né? Eu acho que as empresas que são um pouco mais consolidadas, né, que tem um investidor forte por trás, como grandes redes como a Cellfit, SmartFit, Bluefit, entre tantas outras, né? Eu acho que elas, no fim das contas, sempre vão acabar sobrevivendo aos trancos e barrancos, a todas as dificuldades. O que me preocupa mais quando você não tem uma associação forte, não tem esse desenvolvimento dessa política pública, né, associativa, para fazer essa frente com o poder público, é a possibilidade de outras redes menores conseguirem chegar onde essas redes chegaram hoje. Porque eu tenho certeza que a CAD faz um trabalho hoje que vai potencializar e vai permitir que redes menores, que às vezes o cara tem 1, 2, 3, 5 academias, possa se desenvolver muito mais pela força que a CAD traz nas políticas públicas. Quando vem um vereador daquele, como a gente viu ontem lá, de São Paulo, falando que abraçou a causa, que ouviu, entendeu, abraçou e foi o primeiro cara a brigar no município de São Paulo para transformar, na época da pandemia, as academias, né, o fitness como um setor essencial, né? Isso mudou completamente, porque a gente não podia nem operar. As academias ficaram fechadas 120 dias. Como é que você sobrevive desse jeito, sendo que a atividade física é um grande inibidor exato dessa comorbidade, que a Covid, por exemplo, atacou muito mais as pessoas sedentárias com comorbidade do que as pessoas que estavam ativas, saudáveis, né? Então, o poder que a CAD tem em unir todos esses interesses, né? Porque no fim das contas aqui, todos nós, desde os pequenos aos grandes, queremos a mesma coisa. Todos nós queremos crescer, queremos nos desenvolver e queremos que o poder público crie facilidades para que a gente continue gerando riqueza, gerando emprego, gerando penetração na população, né? Se você não tem uma CAD, fica muito disperso esse esforço. É muito difícil conquistar tudo isso. Então, para a gente enxerga com um grande diferencial. Ô Fernando, já que você levantou a bola aí, não sei se tem um slide aí da associação. O pessoal do slide, coloca o slide aqui para você que não é associado, você que está aqui, que não é associado, é hora de pegar o seu telefone agora. Então pode pegar seu telefone aqui, tem aqui um QR Code ou não? Ali, ó. Tá aqui o QR Code? Pronto. Dá uma escaneada aí. E nós estamos falando de um valor tão baixinho, né? Quanto é que está custando a associação hoje? R$105, gente. Menos de uma pizza, né? A pizza tipo tá assim, 150. R$105 para você participar de um... Não só você estar inteirado e lutando pela mesma causa que a gente está lutando, que é super importante, cara. Isso aqui é uma discussão difícil, ingrata, é uma batalha dura, que ele falou, o Ailton já deve ter ido para Brasília 150 vezes nos últimos 2, 3 meses, ele tá praticamente morando lá, é uma dedicação pessoal, de vida muito grande, como também você vai acabar ajudando aqui o pequeno, que precisa desse apoio, né? E se todo mundo se ajudar, que R$100 não parece o fim do mundo, você tem outros benefícios, a gente conseguiu uma negociação via do ECAD, cara, o ECAD é caríssimo, se você não tem esse benefício da ECAD, você está pagando mais caro. Então, só essa economia já compensaria. Então, a maquininha que você usa tem acordo com o GetNet, com alguns outros players. Então, tudo isso é um diferencial que a CAD também proporciona quando faz
essa associação, você acaba tendo um poder de escala para brigar, para ter descontos, condições melhores em todas as esferas. É isso aí, Fernando. Se associem, né? E quando a gente faz essa busca, né, de novos associados, é para que a gente coloque você, gestor, você interessado nesse mercado, para sentar à mesa. Porque se você não está sentado à mesa, você é o cardápio. E quando a gente vem aqui e leva um susto, na hora de... essa lei que vai passar, que não sei o que, fica uma movimentação gigantesca em relação ao mercado, é porque tem gente lá em Brasília, o Ailton, os diretores, a turma, se envolvendo para barrar umas aberrações da natureza, né? Mais de 150 projetos de leis que dá na cabeça do deputado, do senador lá, que ele pensa e passa lá uma canetada e fala, vamos botar isso aqui em votação. E aí a gente fica discutindo isso. Essa frase, né, sentar à mesa para não ser o cardápio, eu aprendi na IRSA, quando eu fui diretor da IRSA no passado, e um congressista que fazia parte do nosso board, ele trouxe essa frase e falou, cara, vou pegar essa frase para mim, porque eu tô cansado de ser cardápio. E aí quando a gente pensa, nem sabia, nem percebi, eu nem lembro que isso estava acontecendo, você está sendo cardápio, você está sendo consumido. E tem um pouco a ver com a conexão que eu fiz no início aqui, da gente circular aqui intencionalmente. Não assim, tô aqui para ver o que tem. Beleza, você está aqui para ver o que tem, mas coloca o teu olhar para algo que é importante, para o que faz sentido. Né? E uma das coisas que faz sentido, a gente está vendendo aqui a ACAD, né, uma associação sem fins lucrativos que faz um trabalho excepcional dentro do nosso mercado, é porque a gente dedica o nosso tempo. O Ailton, como presidente, né, ele faz o trabalho junto com os diretores, junto com toda essa organização. E se não tiver dinheiro, não tem desenvolvimento. Os líderes regionais. Cadê os líderes regionais, por favor? Fique de pé os líderes regionais. Pode ficar de pé os líderes regionais aqui, ó. Cada uma dessas pessoas que são nossos líderes regionais, os diretores da CAD. Cadê os diretores da CAD? Então, líderes, quem está envolvido nos grupos de liderança e diretoria da CAD. Essas pessoas... como é que chama? A Mônica estava aqui, mas mudou de sala. Essas pessoas aqui, para vocês entenderem, é quem dedica tempo, dedica esforço, se envolve em discussões, né? Remuneração é zero, para que possa fazer o trabalho para o nosso segmento, para o nosso mercado. Então, assim, fazer um agradecimento aqui, não só aos diretores e aos líderes aqui, a toda a operação da CAD, via Andréia e nosso time. Obrigado a vocês, gente. Obrigado a todos pela participação. Pode sentar aí. Obrigado. Só mais 2 mensagens. Você quer fazer um comentário? Não, que aí eu acho vou que encerrar. tem mais 3 perguntas, é isso? 3 perguntas? A gente tem tempo para mais uma. Mais uma ou mais 2? Mais uma, vai. Ó, Andréia fala. Tem 8 minutos, então vamos lá. Bom dia. Eu queria saber, acho que todos podem contribuir, mas qual que foi pro Fernando, assim, o gatilho que te motivou para você falar, vou fazer a franquia, vou fazer a minha academia virar uma franquia? Eu não sei se o Guilherme também tem alguma métrica para falar, olha, esse é o momento de você fazer uma franquia, se vocês pudessem contribuir. Obrigada. Tá, assim, sendo bem objetivo, a franquia no nosso modelo de negócio é algo complementar, tá? A Cellfit é uma rede de academias próprias. E a gente possibilitou esse braço de franquia como uma vertical de crescimento. Em que sentido? Eu quero fazer academia em qualquer município brasileiro. Eu acho que quem mora em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, tem 70 mil habitantes, merece ter uma academia planejada, com produto bom, no mesmo padrão que eu entrego na capital. Para o cliente da classe AB, enfim. Por que eu não posso entregar lá? Só que eu não tenho hoje capacidade de crescimento para chegar em Serra Talhada antes de consolidar os lugares que eu já estou. Então a gente usou a franquia como uma possibilidade de levar a Cellfit para lugares que eu vou demorar talvez 3, 4, 5 anos para chegar. E com isso a gente fez Surubinha, uma cidade que ninguém nunca ouviu falar aqui, eu tenho certeza. Surubinha é interior de Pernambuco, também tem 70 mil habitantes. Num dos melhores sonhos eu ia imaginar que ia chegar uma Cellfit lá. O franqueado falou, eu gosto do projeto, eu acredito que cabe. Eu falei, eu também. E eu só deixo o franqueado fazer em lugares que eu faria. Se eu achar que não dá para fazer uma Cellfit como loja própria, eu não deixo ele fazer, porque não faz sentido. Tem que ser uma coisa que a gente acredite. Muito então, bom. A franquia veio muito nesse propósito. Show. Última pergunta aqui. Tem mais 2, né? Mais uma. Cadê? Vai lá. Tudo bem? Vai. Primeiramente, parabéns pelo evento. Eu queria fazer uma pergunta para o Gui. Gui, a jornada do cliente que você colocou ali, ela tem uma relação muito direta com uma teoria muito clássica na área da saúde, que é o modelo transteórico. E quando a pessoa chega ali na fase de decisão, que você tem lá o pré-contemplativo, contemplativo e a preparação, que você mostrou ali o loopingzinho.
Eu queria saber da Smart Fit, qual que é o canal que vocês enxergam com maior taxa de conversão quando essa pessoa já está decidida a mudar o estilo de vida dela e ela entra, no caso, ela compra um produto de vocês. E quando você fala do looping, que é o tempo de permanência que a pessoa está com você, hoje qual que é a média do tempo de permanência que a pessoa fica em média lá dentro de uma Smart Fit e qual, se você sabe dizer, qual dos canais de venda que faz com que a pessoa permaneça mais tempo com vocês ativas? Legal. O canal que mais gera conversão para nós, no final das contas, é o Google Search. Mas tem um ponto bem importante aí, que assim, o Google Search ele não se alimenta sozinho. Ele é um canal passivo, né? Ele depende das pessoas irem buscar ali na ferramenta do Google. Hoje a gente tem uma análise, um estudo chamado Marketing Mix Modeling, que ele nos ajuda a entender qual que é o papel de cada canal, de cada ponto de contato com a marca no processo de ação de compra. Então eu sei que, por exemplo, o TikTok ele representa X% desse processo. O Meta, mais X%. O Google, finalzinho ali do Search, é a maior parte se a gente mensurar o last click. Esse tipo de modelo ele nos dá uma autonomia e uma certeza melhor na gestão desse investimento. Eu vou saber que se eu botar um pouco mais de investimento aqui no TikTok, ele vai me gerar um público mais qualificado para comprar no Search do que se eu botar no Meta, por exemplo. Estou dando exemplos, tá? Não que necessariamente seja isso. Mas é importante entender que hoje a gente não avalia canal por canal. Hoje a gente avalia a nossa estrutura de impacto como um todo. E aí a gente consegue entender as alavancas que a gente tem sem depender necessariamente do Google Search. E aí um outro ponto importante apesar do Search ter a maior taxa de conversão, 70% mais ou menos dos nossos clientes eles compram nas unidades. Hoje, inclusive, a gente virou um case de mercado no finalzinho do ano passado, apresentado num evento lá no TikTok Global. É um case de mensuração. O grande desafio do varejo é conseguir entender qual que é o papel, né, do impacto online no processo de decisão de compra offline. A gente desenvolveu um produto com o Meta, com o TikTok e com o Google para que a gente consiga entender quantas das pessoas que compraram no nosso balcão e foram impactadas previamente pelas campanhas online. E hoje a gente sabe que mais ou menos, além de 70% do público comprar no balcão, 80% desse público que comprou no balcão foi impactado previamente pelas campanhas de marca. Então, se eu olhar no Last Click de novo, né, o Search é o canal mais barato para nós, mas o que mais mobiliza a venda mesmo é o impacto massivo que gera a venda no balcão da unidade. Legal. Posso encerrar ou tinha mais um ali? Não, né? Estamos aqui com 2 minutos. Quando eu vejo o cronômetro, cara, eu tenho que vencer o cronômetro, senão não dá certo, né? Contagem regressiva aqui, ó. 1 minuto e 52, 48. 200 livre, prova 200 livre. Fazer um encerramento aqui, turma. Encerramento. Agradecendo aqui os participantes, obrigado aí pela presença. Mais uma salva de palmas aqui para os nossos colegas, Guilherme e Fernando. Eu já coloquei o QR Code da associação, ele já está aqui. Tem mais uma pesquisa, coloca o QR Code da pesquisa, por favor, pesquisa de satisfação sobre o nosso painel. Então, celulares, agora é hora de usar o celular. Manda aí, dá uma nota para nós, né? Quer fazer um pitch aí para aumentar a nota? É um NPS? Vai aí, quando você recomenda a palestra de uma vez para um amigo ou colega, né? Então, legal. Toca o pau aí. E a última informação, não sei se para esse vai ter não sei se tem um slide para o terceiro também, para o terceiro ponto? Tem? Então, beleza, a turma já pegou aqui o QR Code. Só estou dando uma enrolada aqui, tem 56 segundos, então tá tranquilo, né? Mais 5 segundos de slide. Vamos para o próximo. E para encerrar aqui, turma, agradecendo a todos vocês aqui pela presença. Vamos passar no stand da ACAD. Fica ali. Aqui, ó, na arquibancada ali. Embaixo da arquibancada. Aqui, ó, nessa arquibancada. Está ali, dentro do Fitness BR. Como é que chama? Fitness, aqui, é ali. Beleza? E ali a gente vai ter o livro, né? Para aqueles que se... O que mais, Andréia? Pode se associar lá, que é super legal. Tem o livro. Vai ter os diretores, os líderes, o pessoal da ACAD, os associados. Então, uma grande confraternização, não é isso? E, o que é isso? Na Casa do Fitness. E o kit concorrido à Casa do Fitness. Me ajuda aí, Fernando. Pega aí o microfone, me ajuda aí, meu. Rapaz, esse tá incrível, viu? Imagina, você vai passar lá no stand da ACAD, aqui na Fitness Brasil, e pode concorrer a um kit da Casa do Fitness. Então vai passar lá no stand e vai o concorrer kitzinho, coisa fina. ao kit da Casa do Fitness. Gente, muito obrigado a todos vocês, foi um prazer. Aproveitem a feira, obrigado a Irsa,
Obrigado, ACAD. Obrigado aos palestrantes aqui. Valeu. Valeu, Tchau. pessoal. Obrigado.